falar da minha alegria, da minha satisfação estar com vocês esta noite, na expectativa de também amanhã, pela manhã e à noite, juntos, estudarmos esse assunto tão importante que é o conflito espiritual no qual todos nós estamos engajados. Eu quero dizer que sou presbiteriano, mas me sinto muito à vontade entre os irmãos batistas. Eu tenho duas dívidas de gratidão para com os irmãos batistas. Eu fui criado numa igreja, num lar evangélico presbiteriano, mas me desviei do evangelho por volta de 16 anos de idade. E quando me converti ao evangelho de Cristo Jesus, chamado por Deus, eu fui para uma igreja batista e mergulhei lá. Então, se o modo do batismo salva, eu estou garantido, porque fui batizado na infância e depois como adulto, né? Então, eu estou muito tranquilo nessa área. E a segunda gratidão que eu tenho para com a Igreja Batista, que foi quem me recebeu quando eu me converti. Me lembro do pastor Antônio Dorta, que era professor de teologia no seminário, lá no Seminário Batista do Norte, lá em Recife, onde eu passei a minha juventude, muito me ajudou no início da minha vida cristã. E depois eu me desviei da Igreja Batista, voltei para a Presbiteriana, e um dos primeiros trabalhos missionários que eu fui participar, eu fui plantar uma igreja no interior de Pernambuco. E aí o pastor presbiteriano, meu pastor, na época eu ainda nem tinha entrado no seminário, ele disse: eu vou te dar uma literatura para você, quando tiver um tempinho, você vai lendo aí, vai estudando teologia. E me deu os livros de Carlos Spurgeon, um batista reformado. E essa é a segunda dívida que eu tenho com a Igreja Batista, que lendo os livros de Spurgeon eu me tornei reformado. Então, são duas dívidas que eu guardo para com os irmãos da Igreja Batista, que eu não tenho como pagar. E toda vez, então, que eu tenho a oportunidade de estar com irmãos da Igreja Batista, eu sinto assim como se estivesse em casa. Estou muito à vontade, muito, muito feliz. Muito bem, o nosso tema é o que você precisa saber sobre batalha espiritual. O meu plano seria hoje à noite falar um pouquinho, em primeiro lugar, a respeito da origem e das características do movimento de batalha espiritual, como é que ele começou e quem são seus maiores proponentes no Brasil hoje. E, especialmente, eu gostaria de concentrar nos ensinamentos básicos e nas doutrinas básicas desse movimento. Hoje à noite é um momento assim de análise, de nós entendermos esse movimento. Até porque nós precisamos ser justos com essas pessoas que têm ideias que diferem das nossas em alguns pontos, e para que nós possamos representá-las, nós precisamos fazê-lo com justiça. Daí nós vamos tentar compreender o que é que elas estão querendo, o que é que elas estão dizendo. E então, no final, como já foi dito, nós vamos ter oportunidade para que vocês façam algumas perguntas a respeito do que foi dito. Amanhã de manhã, se Deus permitir, eu vou fazer uma análise crítica do movimento. Eu vou pegar 6 ou 7 pontos, que eu acredito que são pontos nevrálgicos, em que o movimento está aberto à crítica, e vou, com vocês, mostrando por que é que estas ideias e estas práticas, elas não podem ser recebidas sem uma crítica muito, muito severa. E amanhã à noite, se Deus permitir, eu vou apresentar um lado mais positivo, que tem a ver com a vitória do Senhor Jesus. O que é a vitória de Cristo sobre a morte, na sua ressurreição? Quais são as implicações do que ele fez para nós nesse conflito que nós estamos envolvidos? Vamos analisar alguns textos da Bíblia que falam de como a vitória do Senhor Jesus fez a diferença na ação maligna aqui nesse mundo. E terminaremos apresentando 4 princípios fundamentais para nós entendermos toda essa questão da batalha espiritual. Será uma abordagem mais positiva amanhã à noite, mas hoje à noite e amanhã de manhã nós vamos basicamente limpar o terreno, fazer um trabalho de desconstrução, e amanhã à noite é que nós então queremos apresentar mais positivamente a questão da batalha espiritual. Nós vamos começar lendo um texto na 1 de Pedro, capítulo 5,
a partir do verso 8, versos 8 e 9. 1 de Pedro 5, 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Eu não pretendo fazer uma exposição desse texto, mas eu queria chamar a sua atenção para o fato de que a Bíblia reconhece a realidade da batalha espiritual. O fato de que nós vamos fazer uma análise crítica de um movimento que tem o nome de movimento de batalha espiritual, não quer dizer que nós vamos negar a realidade bíblica de que nós estamos numa guerra. Existe, de fato, um conflito espiritual. O nosso adversário é descrito aqui como um leão faminto que anda ao derredor procurando alguém para devorar. E a ordem que nós recebemos é de resistir. Então está travado o conflito. O inimigo está identificado, ele é feroz, ele está com fome, ele tem intenções destrutivas, ele pode nos atacar de surpresa, ele nos circunda. Então, eis aí o nosso adversário. E nós temos a ordem que foi dada pelo Supremo Comandante, que é resistir às tentativas de Satanás de nos destruir, de destruir a sua igreja. E o conforto que nos é dado é que essa guerra espiritual na qual nós estamos envolvidos não é uma questão minha, não é uma questão particular, mas o apóstolo Pedro diz aqui que esse tipo de sofrimento ele está espalhado pelo mundo todo. Ou seja, que essa é uma guerra de natureza universal, onde houver a igreja de Deus, onde houver cristãos, aí também Satanás e seus anjos, seus demônios estarão com o objetivo de matar, roubar e destruir, que foi para isso de fato que ele veio. Então, de fato, existe um conflito. A nossa dificuldade não é admitir a realidade desse conflito. A nossa dificuldade é com um movimento que surgiu há cerca de 30 anos dentro da igreja cristã, que tomou para si esse nome de batalha espiritual, como se antes do surgimento desse movimento a igreja nunca tivesse praticado qualquer tipo de guerra ou de confronto aos principados e potestades. Esse movimento, então, ele cresceu, se espalhou pelo mundo evangélico, em todas as partes, tem representantes, gerou literatura, gerou novas denominações, gerou igrejas, ministérios inteiros voltados para a chamada guerra ou batalha espiritual. Eu queria então deixar muito claro desde o início que o fato de que vamos fazer uma crítica a esse movimento não quer dizer que nós estamos negando o fato bíblico de que existe um conflito espiritual. Temos de fato um inimigo. É um inimigo poderoso e a nossa ordem é resistir-lhe com tudo o que pudermos e de acordo com a metodologia que a palavra de Deus nos fornece, que nós iremos ver à medida que a nossa palestra se desenrolar, assim nós esperamos. Muito bem, eu gostaria de explicar que a nossa abordagem a esse assunto, ela vai ter algumas características. Quando nós falamos de batalha espiritual, nós vamos estar falando de possessão demoníaca, causos que as pessoas contam, experiências que as pessoas passam, histórias que elas ouviram de outras pessoas. Isso vai estar envolvido. Mas a nossa abordagem vai ser não somente descrever estas coisas, mas nós também queremos fazer uma análise crítica disso aí. Eu aprendi, na minha experiência com esse tipo de abordagem, que a melhor coisa a fazer, especialmente no momento de perguntas e respostas que nós vamos ter no final, é fazer uma análise descritiva, analítica e crítica, mas sem entrar na análise de experiências pessoais. Porque, via de regra, quando chega o momento de pergunta e resposta, as pessoas começam assim: pastor, eu tive uma experiência, e foi assim. Aí começa a narrar a experiência. E na hora que nós dizemos assim, olha, essa sua experiência não é bem assim, a pessoa vai ficar braba conosco, ela vai ficar chateada. Então, para não perder amigos, eu prefiro não analisar experiências individuais, mas eu quero discutir as ideias.
Isso aconteceu comigo uma vez em Goiânia. Foi até um caso engraçado. O pastor de uma igreja presbiteriana lá em Goiânia, ele tinha sido meu aluno no Seminário Presbiteriano do Norte, mas ele entrou por essa linha de batalha espiritual. Aí, como eu publiquei, esse livro meu é de 97, já vai na terceira edição ou quarta, não tenho certeza, sempre fazendo uma atualização. Quando o livro saiu, Batalha Espiritual, então esse pastor pensou que era um livro a favor de batalha espiritual. E aí ele fez uma conferência na igreja e me chamou. E aí no primeiro dia ficou aquele clima constrangedor, né? A igreja percebeu que havia cometido um engano, que eu não era o que eles esperavam e, obviamente, eles também não eram o que eu tinha expectativa. Aí ficava meio chato eu ir embora já no primeiro dia, então eles fingiram que me suportavam e eu fingia que estava tendo muito prazer em detonar algumas das convicções deles, né? Mas aí nós fomos em paz até o domingo. No domingo, um dos líderes da igreja me convidou para almoçar na casa dele. Eu fui. E lá no meio da reunião, tal, ele voltou para mim e disse: "O senhor acredita que Deus ressuscita mortos hoje?" Eu digo: eu teoricamente não vejo problema, não. Deus pode fazer o que ele quiser. Depois aconteceu um caso desse aqui em Goiânia. Eu vou contar para o senhor. Aí contou a história de uma moça que trabalhava no hospital, era enfermeira, se debruçou sobre, de repente, um tanque de formol lá, acabou caindo, morreu. E aí passou um capitão do exército, crente, em frente ao hospital, e Deus falou com ele de que ele deveria subir lá no hospital e impedir que a moça fosse enterrada, porque ela não estava morta, Deus haveria de ressuscitar. E esse capitão do exército foi, e chegou lá, de fato encontrou o reboliço todo, e as pessoas cercando a moça, e ele chegou e disse: "Eu sou capitão do exército, ninguém mexe, ninguém tira daqui, não vai para autópsia, não vai para nada, porque Deus está me dizendo que vai ressuscitar essa pessoa." E ficou aquilo, chega os médicos, tem que levar, não leva, ele impôs a sua autoridade, e ficou aquilo durante algum tempo, 1 hora mais ou menos, e de repente então ele disse que teve uma inspiração e mandou jogar água fria na mulher. Jogaram e a mulher voltou. E aí, pastor, o senhor acredita nesse caso de ressurreição? A pessoa me perguntou. E eu caí na besteira de aceitar a isca. Eu disse: "Olha, em primeiro lugar, o senhor estava lá? Foi assim mesmo que aconteceu?" Ele disse: "Não, isso aí já foi alguém que me contou." "E essa pessoa que ele contou estava lá?" "Não, já ouviu de uma terceira pessoa." Eu disse: "Então, essa é a primeira coisa, tá certo? Você está me contando uma história que já foi transmitida por 2, 3, 4 pessoas. E a nossa experiência mostra que quem conta um conto, aumenta um ponto." Então, tá, primeira coisa. Segunda coisa, essa pessoa está viva hoje? Está, pastor. Mas ela está completamente recuperada? Não, pastor, a verdade é que ela ressuscitou, mas assim, ela ficou totalmente paralisada de um lado. Ela vive hoje numa cadeira de rodas. Eu disse: "O senhor está vendo minha dificuldade? Porque as ressurreições na Bíblia, quando Jesus ressuscitava alguém, outras ressurreições, a pessoa ressuscitava completinha, completa, e ficava restaurada completamente." Eu quero fazer uma pergunta para o irmão. O irmão teria dificuldade em aceitar que o milagre foi que Deus preservou a vida daquela moça, que ela realmente não morreu, e que o milagre foi esse que Deus a preservou? Ele virou para mim e disse: "Pastor, o senhor é um incrédulo." O almoço acabou ali, né? Almoço, que pena, estava uma delícia. Mas acabou ali. Eu disse: "Bom, então, nessa situação eu não tenho mais condição de conversar com o irmão, já que me rotula dessa maneira." E aí então eu tive que me retirar da casa dele e azedou, a coisa ficou muito feia. Eu aprendi a partir daí que eu não discuto causos, experiências pessoais, porque são muito queridas para as pessoas. Agora eu posso discutir a nível das ideias. Vamos começar a nível das ideias, tá certo? Aí então eu acredito que nós podemos crescer mais. Também uma outra coisa que eu preciso dizer desde o início, nesse assunto, é muito importante que a gente procure entender as experiências que as pessoas contam à luz da palavra de Deus. Eu acho que o caminho que a gente tem que fazer é esse, e não o inverso. As pessoas têm experiências e aí elas vão para a Bíblia para interpretá-la e para, de alguma maneira, justificar suas experiências. Eu acho que a gente tem que fazer o caminho inverso. Eu não tenho nada contra a experiência, apenas acho que elas é que devem estar debaixo do crivo da palavra de Deus. Se uma experiência ela não se encaixa
naquilo que a palavra de Deus diz, se ela não puder ser justificada à luz da Escritura, então a melhor coisa que nós podemos fazer é não usá-la como regra de fé ou como base para criticar os outros que não passaram por essa experiência. Porque, em última análise, isso é uma prerrogativa da Bíblia Sagrada. Nós temos que partir da Bíblia para a análise de experiência e não o contrário. Aliás, via de regra, quando as pessoas saem de uma igreja histórica, bíblica, como, por exemplo, as igrejas batistas tradicionais ou as igrejas presbiterianas tradicionais, e elas vão para esses movimentos, elas não fazem isso porque elas estudaram a Bíblia melhor e chegaram à conclusão, estudando a Bíblia, de que, de fato, a doutrina histórica do cristianismo está errada e que o certo são estas experiências que estão sendo passadas aí. Sabe como é que se faz o caminho, né? Geralmente a pessoa vai para uma reunião dessa, participa de um encontro desse, tem uma experiência e aí então se muda porque teve uma experiência. E essa mudança não é resultado de uma análise mais acurada da Bíblia, não é resultado de uma interpretação mais profunda da Bíblia, de um estudo mais profundo. A pessoa simplesmente teve uma experiência. E, aliás, isso cria até um problema para nós, né, pastor Leandro? Porque os membros das nossas igrejas são assim. No domingo eles estão na igreja. Na segunda-feira eles vão para o louvorzão em tal lugar. Na quarta vão para a reunião das 7 correntes. No sábado vão para a reunião de libertação, ou então culto do descarrego, em tal lugar. E quando chega no domingo, vem perguntar ao pastor da igreja por que a nossa igreja é diferente das outras. Por que não pode ter tudo que as outras igrejas têm. Então essa rotação, hoje em dia, é muito eclético. O evangélico, ele bebe de tudo quanto é fonte. E isso, inclusive, o torna bastante vulnerável. Eu não sou contra que o evangélico conheça todas as linhas que existem, mas ele tem que ter um referencial. Ele tem que ter uma âncora. Ele tem que estar firmado na palavra de Deus para que ele possa analisar todas estas coisas. É por isso que nós dizemos que nós temos que procurar entender as experiências à luz da revelação de Deus nas Escrituras. Em terceiro lugar, eu quero dizer que eu admito que tem fenômenos para os quais eu não tenho explicação. Existem coisas que eu não sei explicar. Às vezes você encontra pessoas sérias, pessoas honestas que dizem assim: pastor, aconteceu comigo isso aqui. O que é que o senhor acha? Encontrei um caso de uma pessoa que eu não tenho uma explicação correta até hoje, uma pessoa que eu não tenho nenhuma razão para duvidar que era crente, mas que essa pessoa, ela tinha uma espécie de premonição. Ela dizia: pastor, já me aconteceu várias vezes de eu imaginar que uma coisa vai acontecer e aconteceu isso. Não era questão do déjà vu. Ela mostrou, o déjà vu é aquela sensação que você tem que você já viu alguma coisa antes. Aí as pessoas confundem. Não era nada disso. E essa pessoa me contou, e pastor, o que é isso aí? E se eu dissesse que era demônio, eu teria um problema, porque na minha teologia, um crente fiel que anda com Deus, ele não pode estar sujeito a esse tipo, a uma interferência demoníaca a esse nível. Se eu dissesse que isso era psicológico, eu teria um problema, porque a pessoa é uma pessoa extremamente equilibrada. Uma pessoa extremamente equilibrada. Se eu disser que é de Deus, eu vou ter um problema, porque eu não vejo esse tipo de coisa na Bíblia. Então a resposta é: não sei. Então tem coisa que eu não sei. Se você souber, ótimo. Mas eu não tenho explicação. Eu quero dizer que tem fenômenos, tem coisas que eu não sei explicar. Tá certo? Então, antigamente nos tribunais romanos, quando se discutia uma questão, o advogado tinha uma plaquinha em latim, de madeira, escrita assim: non liquet. Quer dizer, não tem solução. Discutia, vamos para a votação e levantava a placa. Não sei. Então eu quero dizer que eu ando com uma placa dessa no bolso, quando eu encontro determinadas coisas. Simplesmente nós não sabemos a resposta de alguns fenômenos. Tá certo? Mas para isso a nossa resposta, a abordagem é a seguinte: onde a Bíblia cala, nós calamos também. Para nós a Bíblia é a palavra de Deus e ela é suficiente, mas nós sabemos que ela não é exaustiva. Porque Deus não nos revelou tudo o que existe. Ela é suficiente para nós. Então, há coisas que, de fato, a Escritura se cala. Na sabedoria de Deus, há coisas que Deus reservou para si e não nos revelou. Onde a Bíblia cala, eu calo também. Eu não vou especular. Onde ela parou, eu paro.
Então, se nós adotarmos essa regra, eu creio que nós iremos muito bem e com segurança. Uma última coisa aqui que eu queria dizer é que nós não vamos analisar pessoas, mas as suas ideias e experiências, que são, via de regra, relatadas nas suas publicações. O pessoal chega para mim e pergunta: o senhor acha que Neuza Itioca é crente? Eu digo: eu espero que sim, acho que sim, mas não é esse o ponto, não é isso que nós estamos para discutir, se ela é crente, se Rebeca Brau é crente, se Peter Wagner é crente, não é esse o ponto. Eu não quero entrar nesse tipo de mérito de análise, porque aí é um tipo de coisa entre a pessoa e Deus. Será que é de Macedo, o pessoal da Universal, quem é crente, quem não é? Gente, nós não sabemos. O que nós podemos dizer é que, de acordo com a Bíblia, quem é crente tem um determinado comportamento, anda de uma determinada maneira, se comporta com algumas características e tudo mais. Mas essa questão de julgar o íntimo, o foro íntimo das pessoas, nós vamos ter que deixar, isso aí nós vamos deixar para Deus fazer. Mas, se essas pessoas falaram e se elas escreveram, isso nós podemos analisar. E o fato de que nós vamos analisar as ideias destas pessoas, não quer dizer que nós estamos julgando essas pessoas ou pronunciando um julgamento condenatório sobre elas, no que diz respeito à relação delas com Deus. Então, eu acredito que estas coisas precisam ser deixadas claras aqui, para que nós possamos prosseguir com tranquilidade. Amém? Muito bem, vamos em frente então. Vamos dar uma olhadinha em Efésios capítulo 6. De 11 a 18, aliás, desculpe, de 10 a 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui nós temos o que é provavelmente a passagem mais extensa e mais clara no Novo Testamento a respeito da batalha espiritual. E é uma das passagens que tem sido mais mal interpretadas. Ela tem sido usada para provar muita coisa e muitas das práticas do movimento de batalha espiritual. Eu chamo sua atenção, em primeiro lugar, para a relação dessa passagem com o seu contexto. O apóstolo Paulo, nessa carta, depois de fazer uma exposição do que é a igreja até o final do capítulo 3, a partir do capítulo 4, ele começa a falar das obrigações dos cristãos. Como é que nós devemos andar à luz dos privilégios que Deus nos deu em Cristo Jesus. E aí ele vai falando a respeito dos dons espirituais, ele fala da necessidade de santidade, de sermos cheios do Espírito Santo. No capítulo 5 ele fala do papel do marido, da mulher, da criação de filhos, das relações sociais, e ele termina dizendo: quanto ao mais, permanecei firmes no Senhor, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Quando Paulo disse essas palavras, ele estava preso em Roma. Ele era prisioneiro da maior potestade mundial da época, do maior poder militar que havia no mundo de então. Mas Paulo sabia que havia uma guerra maior se desenrolando, uma guerra muito mais profunda, que permeava todas as coisas. O nosso inimigo, o inimigo da igreja, não era Nero, não eram os imperadores romanos, mas na verdade eram os principados e potestades nas regiões celestiais. Os inimigos verdadeiros de Deus e do seu povo são Satanás e os seus anjos, como ele descreve aqui. Ou seja, depois dele ter dito o que é a igreja e como é que a igreja deve andar, é como se ele dissesse assim: não pensem que vai ser fácil viver aqui nesse mundo. Vocês estão em guerra. Não fiquem encantados com os privilégios de serem cristãos,
de fato devemos ficar, mas não ao ponto de esquecer o outro lado. E também não pensem que viver a vida cristã nesse mundo vai ser fácil, porque vocês têm inimigos poderosos. Por que é importante, então, observar que o ensino de Paulo sobre a batalha espiritual, ela vem nesse contexto? Porque logo de cara se percebe que a batalha espiritual a qual ele fala não tem nada a ver com questões relacionadas com doença, desemprego, confronto direto com demônios, expulsão de demônios ou coisa nenhuma, ou coisa similar. Em outras palavras, quando ele fala de guerra espiritual, ele fala no contexto de santidade, de viver uma vida reta diante de Deus, de viver os privilégios do Evangelho de uma maneira que glorifique o nome de Deus aqui. Os poderes espirituais, eles vêm contra nós para evitar que isso aconteça. E a arma principal do diabo é o pecado, é fazer-nos cair, tropeçar na lei de Deus, para que nós desonremos o nome de Deus, prejudiquemos o Evangelho, fiquemos desencorajados, e assim o seu reino não seja saqueado mais e mais, como na realidade é para ser. Então, embora a guerra seja espiritual, ela tem como finalidade a preservação da vida santa, do caminhar correto da igreja. O alvo principal do nosso adversário não é fazer a gente perder o emprego, não é fazer a gente ficar doente, não é nos infligir dor e sofrimento, embora se tiver oportunidade ele vai fazer isso, mas a guerra é primariamente aqui. É difundir o erro, difundir a atração pelo pecado, camuflar a realidade do pecado, pensando ou nos fazendo pensar que podemos pecar sem que nós tenhamos consequências, e muitas outras armadilhas que a Bíblia chama de tentações do diabo. A guerra, na verdade, é essa. Esse é que é o centro da batalha. O movimento de batalha espiritual perdeu de vista esse ponto. E a julgar pelas ênfases que eles dão, eles perderam de vista o objetivo do adversário. Se nós não tivermos muito claro em mente o que é que o nosso adversário deseja, nós não estaremos preparados para as suas investidas. Se nós pensamos, é interessante, se você der uma olhadinha nessas igrejas, nesses ministérios, nos livros que são publicados a favor do movimento de batalha espiritual, você vai perceber que a ênfase, a maneira como eles falam, dá a impressão de que, para eles, o alvo do diabo são estas coisas que eu mencionei. Provocar doenças, trazer macumbaria, causar desemprego, causar confusão. Eu não encontrei ainda um desses livros que dissesse assim, que o objetivo principal do diabo, de fato, é espalhar o erro. Sabe por que eu digo isso? Porque nenhuma dessas igrejas é preocupada com questões doutrinárias. Nenhum desses movimentos é preocupado em oferecer aos seus fiéis uma teologia sadia, profunda na Bíblia, combater os erros doutrinários. Geralmente são ministérios fracos teologicamente, sem sustentação bíblica, muito mais voltado para experiências, para casos e histórias que são contados e assim por diante. O que para mim já mostra que eles perderam de vista qual é a verdadeira natureza da batalha espiritual. E isso, eu volto a dizer, fica claro quando nós analisamos Efésios 6 à luz do contexto. Efésios 6 é uma ordem para que nós resistamos o diabo no contexto de nós preservarmos o andar cristão, a vida cristã, os valores cristãos, os privilégios que Deus nos deu. Muito bem. Segunda coisa, se nós fôssemos perguntar quais são ou qual é o ponto ou a ordem central de toda a passagem, se você for ver comigo, na verdade ela tem um imperativo só. O imperativo principal aparece aí primeiro no verso 11, quando ele diz assim, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes. Depois no verso 13 diz assim, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer firmes. A minha tradução traz inabaláveis porque os nossos tradutores não quiseram repetir a palavra, mas é a mesma palavra grega. Literalmente é permanecer firmes, que é repetido no início do verso 14. Estai, pois, firmes. Qual é, portanto, a ênfase ou o foco do texto? É exatamente a igreja permanecer firme contra as atitudes de Satanás. Em que isso é importante para nós? É importante para nós porque
O quadro que se desenha aqui diante de nós não é da igreja correndo atrás dos demônios para desintocá-los das cavernas onde eles estão escondidos e dos lugares onde eles se ocultam, e então amarrá-los ou destruí-los ou mandá-los para o abismo, mas é o contrário. O fluxo da passagem não é da igreja indo ao encontro dos principados e potestades, mas é o contrário. A igreja está firme, ela está vitoriosa, com o pé fincado em terreno conquistado pelo capitão, e está sofrendo o ataque das hostes e principados. A ordem que nos é dada é de resistir. É isso que é dado, nada mais. Quando você começa a ler alguns livros, ou a teologia da batalha espiritual, como ela é espalhada hoje, você percebe que esse movimento ele foi trocado. O que se diz é que a igreja que tem que sair, descobrir onde é que estão os principados e potestades, descobrir onde é que está o trono de Satanás, descobrir onde é que está intocado o príncipe de uma cidade, o príncipe de um bairro, fazer guerra espiritual com ele, e assim por diante. No Rio de Janeiro, há algum tempo atrás, deu um problema muito grande aí, foi parar na polícia, porque alguns obreiros de uma determinada igreja, que eu não vou dizer o nome porque é muito universal o nome da igreja, então eles foram para a beira da praia pegar os pais de santo, foi naquela data ali de Iemanjá, tem uma data lá, não sei se foi ano novo, que muita gente vai para a beira da praia fazer oferenda para Iemanjá e tudo mais. Os caras saíram para provocar mesmo, para expelir demônio, fazendo um tipo de coisa, não era para evangelizar, mas ia para cima mesmo, para expelir os demônios daquelas pessoas. É uma coisa terrível, que acabou gerando queixa na polícia e não sei se deu em processo por lá. Quer dizer, não é bem isso que o texto principal sobre batalha espiritual está nos dizendo. A visão aqui é de alguém de um soldado que está em solo próprio, que já foi tomado e conquistado, está firme na sua posição de vitória e se vê atacado pelo inimigo que deseja tirá-lo dessa posição de vitória. É assim que deve ser visto. Tanto é que na armadura que é descrita aqui, você não tem... o foco da armadura é a defesa. É descrito a couraça, é descrito o capacete, é descrito o escudo. A espada que é mencionada é uma espadinha pequena, que o legionário, a machaira, que o legionário usava a cintura para se defender no combate corpo a corpo. Não é a espada longa que ele usava no ataque. E não tem nada para proteger as costas. Então, é um soldado que está armado e pronto, ele está ali numa posição de defesa. E o inimigo está vindo, ele está pronto para resistir. É isso que é a guerra espiritual que a Bíblia fala. Agora, é claro, quando nós vamos pregando o Evangelho, à medida que a gente vai plantando igreja, anunciando o reino de Deus, e aparecem momentos em que a gente tem que partir para o confronto espiritual, nós vamos. Mas não é esse o nosso foco. A ordem é pregar o Evangelho ao mundo inteiro. É isso que nós queremos fazer. Se no processo nós tivermos ocasião ou momento para confronto espiritual, nós vamos fazer. Estamos prontos para fazê-lo. Mas não é esse o foco do nosso ministério. Eu desconfio que se Deus resolvesse tirar do mundo o diabo e seus anjos, teria pastor que ia perder o ministério. Perdeu o emprego, não sabe fazer mais nada. Se Deus resolvesse tirar o diabo e os demônios do mundo, tem pastor que ia perder o emprego. Porque ele não sabe fazer outra coisa. Não sabe pregar o Evangelho, não sabe doutrinar a igreja com a palavra de Deus, não conhece as grandes doutrinas do cristianismo. Não sabe. O negócio dele é só libertação. Libertação, libertação, libertação o tempo todo. Então, eu creio que aqui, estudar essa passagem à luz do seu contexto é muito importante. Paulo nos dá um motivo para usar a armadura, está aí nos versos 11 e 13. O motivo é esse, que nós estamos enfrentando inimigos poderosos e não podemos fazê-lo com nossas próprias forças. Temos que fazer a partir da defesa que Deus nos provê. E a razão é essa, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós não devemos menosprezar o conflito em que nós nos encontramos. Eu tive professores nos Estados Unidos, tive pelo menos um que eu sei, ele não negava a existência do diabo, mas ele achava que tudo que o diabo tinha para fazer, ele fez só até a vinda de Cristo Jesus. Que a vitória de Cristo na cruz do Calvário e a sua ressurreição terminaram e selaram definitivamente a atuação de Satanás nesse mundo. E eu não penso assim, apesar de que esse homem tem uma influência muito grande e escreveu muitos livros, e tem livros até traduzidos no Brasil,
mas eu não penso como ele. É claro que eu acho que a vinda do Senhor Jesus fez uma diferença, eu vou falar sobre isso amanhã à noite, mas não a esse ponto. Não acho que nós devemos menosprezar esta realidade. C.S. Lewis, no seu livro Cartas do Inferno, em que ele retrata o diálogo de um diabão com um diabinho que tem a seu cuidado um determinado cidadão, que tem que fazê-lo se perder e evitar que ele se converta. O diabão, a uma certa altura, eu não sei quem é que fala isso, se é o diabão, quem é que é, mas no diálogo lá aparece dizendo que há dois tipos de clientes que os demônios gostam muito. Aquele tipo de cliente que não acredita na existência dessas forças malignas e que, portanto, não está absolutamente preocupado ou avisado contra Satanás e suas ciladas. Esse tipo de cliente, os demônios gostam muito, porque são totalmente vulneráveis. E aí, quando o diabo começa a agir na vida desse cidadão, ele vai chamar aquilo de qualquer outra coisa e ele não percebe quem de fato está fazendo isso. E aí, então, se torna uma vítima fácil. E o outro extremo, o outro lado, é de pessoas que vão para o outro extremo e que falam muito do diabo. Vê o diabo em tudo, dão muito espaço a Satanás, falam dele o tempo todo, atribuem tudo o que acontece a ele. Então, estas pessoas também são presa fácil de Satanás, porque estão numa posição de desequilíbrio. Nós não queremos nem um extremo e nem o outro. Nós queremos ficar onde diz a palavra de Deus. Por isso nós precisamos da armadura. A armadura em si, ela não tem nada de tecnologia espiritual, hermética ou que seja propriedade de alguns iluminados. Quando nós damos uma olhadinha nas peças da armadura, o que é que nós encontramos? Encontramos justiça, fé, encontramos oração, nós encontramos certeza da salvação, a paz que o Evangelho dá. Em outras palavras, a armadura é o próprio Senhor Jesus, ou então os benefícios que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Tomar diariamente a armadura de Deus significa diariamente aos pés da cruz usar os meios de graça que Deus nos deixou. Leitura da palavra, oração, comunhão, estudo bíblico, participar com os irmãos em comunidade, enfim, fazer uso total dos meios que Deus deixou para que nós nos fortaleçamos espiritualmente. É isso que é tomar armadura. Não é nenhuma tecnologia espiritual secreta que foi descoberta há 30 anos passado. E que você tem que fazer um curso de batalha espiritual para aprender a vestir essa armadura. Mas é uma coisa que qualquer crente faz normalmente. É você se vestir da graça de Deus, ou como diz ele no início do versículo, da passagem, no verso 10, ele diz assim: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e no verso 11, revestíveis de toda a armadura de Deus. É a mesma coisa. Ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder e revestir-se de toda a armadura de Deus é uma e a mesma coisa, não há diferença. Então não há nada místico aqui. O que existe é o velho arroz com feijão que você aprendeu na escola dominical. Ler a Bíblia e orar. Ter comunhão com Deus diariamente. Se preparar com a palavra de Deus. Ter a mente cheia da palavra de Deus. Viver uma vida reta de obediência diante de Deus. É dessa maneira que você toma a armadura de Deus. E é dessa maneira que você pode resistir a esses poderes malignos que tentam nos destruir. E o modo como vesti-la, Paulo diz no verso 18, ou seja, tudo isso em oração, nós já falamos a respeito. Agora, nos últimos anos, como eu disse, surgiu um movimento que puxou para si, como se fosse propriedade dele, o ensinamento bíblico a respeito da batalha espiritual. É chamado de movimento de batalha espiritual. Não é um movimento que tem uma sede ou um líder só, mas ele é um sentimento, ele é um conjunto de ideias, valores e práticas que foram ganhando força, se organizando, e através de ministérios diversos, esse movimento acabou penetrando nas igrejas. Ele não é um movimento uniforme. Tem pessoas do movimento de batalha espiritual que divergem entre si quanto a alguns pontos, algumas ideias. Mas existe coesão, existe unidade suficiente no pensamento dessas pessoas para que a gente possa falar de um movimento, para que a gente possa caracterizar como um movimento, e é sobre isso que eu quero falar. Eu quando fui escrever esse livro sobre batalha espiritual, eu comecei fazendo uma pesquisa para ver até onde, histórica, para saber como é que essas práticas começaram na igreja. E o mais
para trás que eu pude ir foi mais ou menos na década de 1920, com um missionário chamado James Fraser, que ele era daquela missão para o interior da China, que foi fundada por Hudson Taylor, o famoso Hudson Taylor. E esse Fraser era um inglês, ele foi trabalhar no interior da China, no meio de uma tribo chinesa animista, chamada Lisu. Lisu. Tem cara mais de tribo brasileira, né? Lisu. Não tem mais cara de tribo brasileira. De qualquer maneira, vocês não entenderam a piada. Eu não vou contar mais nada, vocês não entendem nada. Ou então foi tão sem graça que nem valeu a pena ser assim. Mas foi mal. Às vezes eu... Bom, o Fraser, ele começou a trabalhar nessa tribo e ele descobriu o seguinte, que era muito difícil um convertido daquela tribo permanecer no Evangelho. Ele chegava lá, trabalhava, ensinava a palavra de Deus, levava aquela pessoa ao conhecimento de Cristo, a pessoa tomava uma decisão, não sei se ele chegava a batizar as pessoas com pouco tempo, mas provavelmente tinha gente que era batizada, mas com algum tempo a pessoa voltava, abandonava o cristianismo e voltava para a religião dos antepassados, que era uma religião animista. Os animistas, eles veem a presença de espíritos em todos os seres vivos. Animismo, ânima, espírito, vida. Então, eles veem a realidade toda penetrada por espíritos maus e bons que atormentam a vida do indivíduo, tal. Voltavam para isso aí. E ele, então, ele chegou à conclusão de que para poder fazer algum bem naquela tribo, para que o evangelho pudesse penetrar naquela tribo, ele tinha que confrontar os poderes malignos que tinham controle sobre aquela tribo, porque o animismo, a Bíblia diz que a idolatria, quem está por detrás da idolatria são os demônios. 1 Coríntios capítulo 10 fala sobre isso. Que as coisas que os gentios sacrificam é aos demônios que sacrificam. Os demônios estão por detrás da idolatria, de toda a religião falsa, de toda essa ignorância e trevas que existem nos povos primitivos. Não existe isso o mito do indígena inocente. Na verdade, esses povos estão mergulhados nas trevas debaixo da atuação do diabo. Então ele entendeu que para libertar estas pessoas, ele tinha que confrontar os espíritos malignos que eram responsáveis pela cegueira daquele povo. E aí, como não encontrou na Bíblia um padrão para fazer isso, ele começou na base da tentativa e erro, um método bastante empírico. Ele começou a se dirigir aos espíritos maus em oração. E foi então, essa é uma das características do movimento de batalha espiritual, é chamada oração de guerra, quando você fala diretamente com os demônios e dá ordens para ele. Então, o caso mais antigo que eu consegui ver na literatura foi desse missionário, Fraser, mais ou menos em 1920, no campo missionário. Era um missionário não era muito conhecido, mas quando ele morreu, o diário dele, onde ele registrou esses confrontos e essas orações em que ele confrontava os espíritos malignos, foi publicado pela viúva de Hudson Taylor. E ganhou uma divulgação muito grande. E talvez seja uma das primeiras literaturas na área de batalha espiritual, foi esse cidadão aí. E é onde você encontra uma dessas características. Depois o movimento, eu não acho que ele gerou nenhum movimento, mas de qualquer maneira é uma literatura que estava ali disponível. A essa altura o movimento pentecostal já havia surgido, com também sua ênfase na presença e na atuação dos demônios e na expulsão de demônios também, que sempre caracterizou o movimento. E de maneira que vieram os carismáticos também na década de 60, e os próprios evangelicais, eles têm uma linha, eu queria falar a respeito disso aí. Entre os carismáticos, a linha de batalha espiritual dos carismáticos que é mais conhecida é de Benny Hinn. Ele é muito conhecido, a literatura dele é bastante difundida, ele se identifica como sendo um carismático, e ele, nos seus livros e na sua ministração, ele narra esses confrontos com os espíritos, com os demônios, em que então se trava esse tipo de batalha. E via de regra, o movimento carismático, ele vem hoje associando aquilo que no início era a guerra espiritual, ele agora liga isso, ele coloca mais um elemento na receita, que é a teologia da prosperidade, misturando as duas coisas, batalha espiritual e teologia da prosperidade. Uma outra linha da batalha espiritual é aquela dos chamados dispensacionalistas.
Esse livro foi um dos primeiros livros publicados no Brasil, O Adversário, de Mark Bubeck. Eu não sei quem da velha guarda como eu leu esse livro. Era um livro de capa preta com letras vermelhas, O Adversário. Era um livro sobre demonologia. Era um livro relativamente equilibrado, mas já falava coisas como possessão de crentes, que crentes podem ficar possessos por espíritos malignos e assim por diante. O Mark Bubeck é ligado ao movimento de Dallas nos Estados Unidos, que é um movimento dispensacionalista. E os evangelicais, que é um grupo mais recente, e que se caracterizou mais na guerra espiritual, por enfatizar a questão da cura interior. O movimento de cura interior, ele, com o tempo, ele trouxe para dentro de si os conceitos de batalha espiritual. Você lê, por exemplo, um livro do Ed Murphy. Ed Murphy aqui não é aquele ator não, viu? Aquele outro lá é Ed, né, com D-D-I. Esse aqui é Ed Murphy. Mas é uma pena que um autor tenha um nome desse, né? Sempre vai ser confundido. Mas um cara com o meu nome não pode reclamar do nome de ninguém. Bom, eu sei que esse manual de batalha, ele escreveu, o Ed Murphy, um manual de batalha espiritual. É um livro dessa grossura, que eu vi primeiro traduzido em espanhol e hoje eu sei que já está traduzido em português. Onde ele diz assim, entrando pelo lado da cura interior, ele diz que uma das coisas que nós temos que fazer para ajudar pessoas que têm síndrome de pânico ou de medo, por exemplo, é fazer uma espécie de regressão, uma volta nas memórias, para saber onde é que o demônio do medo entrou. Ele conta a história de uma moça que ele aconselhou, de 16 anos, que tinha uma síndrome do medo, pavor a tudo. E descobriu que quando ela tinha 6 anos de idade, ela saiu de casa para ir para a casa da vizinha e encontrou-se com um cão, um pastor alemão feroz, que havia se soltado de uma das casas, e que o cachorro, quando a viu, partiu para cima dela. Agora imagina uma menina de 6 anos vendo aquele animal feroz vindo na sua direção, né? Ela se encheu de pavor e na hora que o cão a mordeu, que de fato ela foi mordida, ele diz que foi quando o demônio do medo entrou pela ferida na vida daquela criança e ela nunca conseguiu ficar boa do medo porque aquele espírito do medo estava presente, alojado na vida daquela criança. Então, a cura interior só se processaria quando aquele demônio fosse identificado e expelido. E aí a criança ficaria livre das memórias ruins do passado que estavam provocando esse tipo de coisa. Então, essa mistura de batalha espiritual e cura interior na área de aconselhamento está melhor exemplificada no trabalho de Ed Murphy e outros que vieram depois e que têm escrito livros também nessa área. Uma porto-riquenha chamada Rita Cabezas, ela é uma psicóloga e é profetisa de uma igreja neopentecostal, de linha da batalha espiritual. Ela também tem escrito alguns livros nesta área, em que ela faz essa combinação de cura interior e batalha espiritual. E o movimento é um movimento tão pujante, que apesar dele já ter 30 anos, já devia ter passado, como passou o Dente de Ouro e outras coisas, mas esse movimento continua. E ele já tomou novos desdobramentos, por exemplo, no G12. O G12 não é só um movimento que é um movimento de igrejas em células, mas ele também associou alguns conceitos do movimento de batalha espiritual ao que se faz nos seus encontros. Tem muita coisa do movimento de batalha espiritual também. O movimento gerou denominações inteiras. Eu tenho certeza que, aliás, eu acho que o Edir Macedo não leu os livros desse pessoal, mas ele talvez instintivamente ele fez uma combinação explosiva para o público brasileiro, que é uma igreja que mistura batalha espiritual com teologia da prosperidade, tudo isso misturado no cano, aliás, no caldeirão do misticismo brasileiro, que é moldado pelo espiritismo, não é? E aí ele usa a nomenclatura, usa um monte de coisa, mas você vê que a igreja ela tem aspectos da batalha espiritual e também da teologia da prosperidade. É uma combinação que deu certo, numericamente falando, é uma das igrejas que mais cresce hoje no Brasil, por conta desse assunto que tem atraído muita gente. E o movimento tem se espalhado muito, mas eu queria falar também aqui das maiores influências no Brasil. Todo mundo conhece o nome de Peter Wagner. Wagner, vale a pena a gente parar um pouquinho aqui, para falar mais um pouquinho sobre ele. Peter Wagner, eu vou começar falando do mestre de Peter Wagner,
que é um americano chamado Donald McGavran. McGavran foi missionário na Índia e em outros países. E ele desenvolveu a seguinte teoria. Antes do missionário dizer, ele era, acho que reformado, por isso ele disse o seguinte, antes de alguém dizer que uma igreja não está crescendo num determinado lugar, porque não é a vontade de Deus que a igreja cresça, isso é coisa que calvinista às vezes diz, né? Você deve fazer a seguinte pergunta, a mensagem é apropriada? O local de culto é apropriado? Porque às vezes nós, evangélicos, conservadores, nós abrimos uma igreja num lugar tão escondido que nem o anjo do Senhor acha. Mas é verdade. Mas não é verdade? Ué, assim, dobra assim, no fim da rua, num beco, aí está a igreja da gente. Então veja, a igreja está bem localizada, a mensagem está adequada, a fachada do templo, a liturgia, a música. Então, aí ele quis dizer o seguinte, que crescimento de igreja, antes da gente colocar culpa na soberania de Deus, a gente tem que ver se a gente fez o dever de casa. Se a gente empregou os métodos corretos. A tese dele era essa. Se nós empregarmos os métodos corretos no crescimento da igreja, ela vai crescer. Se ela não está crescendo, é porque nós estamos fazendo alguma coisa errada, mas ela tem que crescer. O discípulo dele, e aí, McGavran, abriu nos Estados Unidos, no seminário de Fuller, ele abriu a Escola de Missões. A Escola de Missões atraiu gente do mundo inteiro, porque McGavran foi um missionário bem-sucedido. Muita gente foi estudar com ele. E um dos que foi estudar com ele era exatamente o Peter Wagner, que veio de uma dessas denominações tradicionais dos Estados Unidos. O Wagner estudou com ele, o McGavran é o pai do movimento de crescimento de igrejas, pegou a receita de McGavran e veio trabalhar aqui na América Latina. Quando Wagner chegou aqui na América Latina para plantar igrejas que crescessem, ele teve um problema, porque ele era conservador na teologia, e ele viu que as igrejas que cresciam na América Latina eram as pentecostais. E aí a primeira reação dele foi de combater. E o primeiro livro de Wagner, aqui no Brasil, foi Cuidado, aí vem os pentecostais. Eu não sei quem lembra desse livro. É um livrinho fininho em que ele, cuidado com os pentecostais. Aí vem os pentecostais. Peter C. Wagner. Estava lá o livro dele. Mas aí ele foi forçado pela própria lógica da tese dele de crescimento da igreja a mudar de ideia. Porque a tese de crescimento da igreja é o seguinte. O que faz uma igreja crescer é você usar a metodologia correta no lugar correto. Os pentecostais estão crescendo. Por quê? Porque eles estão usando a metodologia correta em países de terceiro mundo. E aí então Wagner passou para o lado de lá. Ele se tornou de linha pentecostal. Aí o pessoal brincando diz até assim, ele devia ter escrito outro livro dizendo, graças a Deus chegaram. Né? Graças a Deus chegaram. Voltou para os Estados Unidos para substituir o seu mestre, o Donald McGavran, que tinha se aposentado. E aí ele chamou o John Arnold, aliás, não o John Arnold, o John Wimber, que é o fundador daquele movimento A Videira, que já chegou no Brasil, é uma denominação que chegou no Brasil. O John Wimber, ele era de uma igreja tradicional, a esposa dele foi curada numa reunião de cura, e ele se tornou pentecostal. E aí começou uma denominação chamada A Videira, que enfatizava curas, sinais e prodígios hoje. E ele se tornou um dos grandes defensores da cura pela fé. Ele dizia que se um cristão não é curado, é porque não tem fé. Porque a vontade de Deus é curar a todos os seus filhos pela fé. Aí Peter Wagner chamou esse cidadão e junto com ele montaram um curso lá na Escola de Missões de Fuller, intitulado Sinais e Prodígios e Crescimento da Igreja. E a linha desse curso era a seguinte, para a igreja crescer hoje, ela tem que fazer sinais e prodígios. Porque se ela não fizer milagres, ela não vai crescer. Esse é um ingrediente do bolo que está faltando nas igrejas tradicionais. Tem que fazer milagre, tem que ir para o sobrenatural. Senão não vai crescer. Por que é que os pentecostais estão crescendo? Porque eles colocaram esse ingrediente aí na receita do bolo do crescimento de igreja. Aí como era a aula? Eles publicaram um livro, foi traduzido no Brasil. A capa prateada com letras azuis. Eu li todinho.
A primeira parte, John Wimber, aliás, o Wagner, falava sobre como fazer a igreja crescer usando sinais e prodígios. E na segunda parte, o John Wimber ensinava os missionários a como fazer milagres. E aí, como é que funcionava? Na sala de aula, ele falava que para determinadas doenças você tinha que ungir com óleo, outras com sal, outras você podia usar água, outras coisas, a colocar a mão em determinados locais. E a coisa mais importante é a chamada revelação, que os alunos eram estimulados a vir à frente e sentir pelo Espírito Santo a doença de alguém, para poder dizer, Deus está me revelando, tem alguém doente aqui, e assim, aí eles verificavam que muitas vezes eles acertavam, e assim por diante. Aí o pessoal do seminário de Fula disse, isso é brincadeira, ninguém pode ensinar a fazer milagre, como é que pode ser? Mandou fechar o curso. Mas antes de fechar o curso, muita gente se formou naquele seminário. E uma das pessoas que se formou foi uma brasileira, de terceira geração de japoneses, chamada Neuza Itioca. Itioca foi aluna de Peter Wagner, estudou com ele, aprendeu todos esses conceitos, e a tese de doutorado dela foi traduzida no Brasil com o nome Deuses da Umbanda. A tese de Itioca é que os espíritos territoriais, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, espíritos territoriais, os espíritos territoriais que dominam o Brasil, eles têm nome. E quem descobriu o nome foi exatamente os pais de santo e as mães de santo que trabalham na macumba. Porque o nome verdadeiro desses demônios é o nome que eles recebem na Umbanda. Por isso o título do livro dela é Deuses da Umbanda. Aquilo que os umbandistas veneram como sendo espíritos ou deuses, na verdade são os demônios que controlam o Brasil. Tranca-rua, Pombagira e por aí vai. Tem todos esses nomes. E aí no final do livro ela tem uma tabela em que ela coloca o nome do espírito mau, Pombagira, o que é que gosta, qual é a cor predileta, quais são os sacrifícios, tal, o que é que produz, o tipo de miséria que produz e tudo mais. Foi essa tese de doutorado dela, e é esse o conteúdo dos seminários de batalha espiritual que ela fez e faz pelo Brasil afora, conclamando os brasileiros, a igreja brasileira, dizendo que nós temos que nos ficar alertas para combater esses espíritos maus que dominam o Brasil, escravizam o nosso povo. Nós temos que ir à guerra. Ela fustiga a igreja, porque diz que a igreja é inerte e não está fazendo nada, enquanto nós temos que ir à guerra contra esses demônios, se é que nós vamos fazer algum bem aqui no Brasil. Outra pessoa que trouxe muita influência, ou difundiu muito o movimento de batalha espiritual, foi o Frank Peretti. Eu não sei quantos de vocês leram o livro deles, Esse Mundo Tenebroso. Nossa, que livro gostoso de ler. Na verdade, eu varei uma noite, não parei. Comecei a ler, varei a noite inteira. Amanheci lendo o livro. Tal o vigor, a clareza e a força com que Frank Peretti, que é um pastor aposentado da Assembleia de Deus, escreveu aquele volume. Depois ele escreveu um outro volume, que foi publicado no Brasil, com o mesmo título, 2, né? Esse Mundo Tenebroso 1, depois Esse Mundo Tenebroso 2. Depois ele escreveu mais alguns livros, mas nem chegou perto do sucesso que esses livros fizeram. Nesses livros, o Frank Peretti narra a história de uma escolinha no interior dos Estados Unidos, em que se trava uma batalha. No mundo material, há uma tentativa de professores da nova era de controlar a escola. E no mundo espiritual, há uma guerra entre anjos e demônios. Aí ele descreve os anjos e os demônios guerreando entre si com espada luz, inspirado na trilogia de Guerra nas Estrelas. Os demônios, eles são apresentados como sapos ou bichos asquerosos, fedendo a enxofre. Os anjos, eles são belíssimos, vindos, cada um deles, um vem da África, outro vem da Europa, outro vem dos Estados Unidos, e combatem nos espaços. E quando os anjos ganham, a igreja ganha. Quando os demônios ganham, a igreja perde. E também o oposto é verdade. Quando a igreja está orando, os anjos ganham mais força para enfrentar os demônios e assim por diante. Ele narra lá uma cena em que o pastor é invadido por um demônio desse. Bom, que pastor pode ficar possesso, eu sei. Eu sei que crente não pode ficar. Certo? Isso aí não tem problema. Concorda, pastor? Pastor possesso, não tem problema nenhum. Agora, crente ficar, se o pastor for crente, ele não vai ficar possesso naturalmente, né? Não é isso? Não vai ficar possesso, naturalmente. Bom, continuando então. Se nós fôssemos resumir o movimento de batalha espiritual,
De que maneira o faríamos? Quais são os pontos principais? Eu quero alinhavar aqui 2 ou 3 pontos que eu acredito são os pontos centrais do movimento de batalha espiritual e que nos ajudam a caracterizar o movimento. O primeiro ponto é esse aqui, é a ideia de que todo mal é demoníaco. Todo mal é demoníaco. Tudo de mal que nos acontece, de acordo com o movimento do batalha espiritual, ele procede da ação direta de algum tipo de demônio. E eles, podemos, para melhor entender o que eles estão dizendo, lembrar que o mal, conforme eles entendem, pode ser visto de 2 maneiras. Em primeiro lugar, existem os chamados males circunstanciais, ou mal circunstancial. Que tipo de males são estes? São aqueles males que nos acometem diariamente por meio das circunstâncias. Uma pessoa ficar doente, perder o emprego, uma pessoa ter um dissabor, ter um desentendimento com outras pessoas, desastres naturais, tantas outras coisas, opressão no trabalho, ter um chefe que lhe oprime, enfim, todas as circunstâncias ruins que lhe acontecem, elas são produzidas pela ação direta de algum tipo de demônio. Para cada doença, existe um demônio que produz aquela doença. Edir Macedo deu uma entrevista na revista Veja, naquelas páginas amarelas, faz muitos anos. E ele disse que a razão pela qual pessoas têm dores e úlceras no estômago é porque elas comem comidas trabalhadas, comidas que foram ofertadas aos deuses da Umbanda. E aí, se você comer um acarajé, ou qualquer outra comida que foi oferecida ou consagrada a um demônio, o demônio entra com aquela comida e ele vai produzir úlceras no seu estômago. Ele disse que feridas que não fecham é porque tem demônios especialistas em fazer isso. Você usa todo tipo de medicamento, mas a ferida simplesmente não fecha, é porque tem um demônio que reside ali. Neuza Itioca fala no livro dela, que a igreja está em guerra, publicado pela CEPAL. Você está em guerra, é o título. Publicado pela CEPAL, faz acho uns 10 anos mais ou menos esse livro, é um best-seller nessa área. Ela fala sobre os demônios do trânsito. Ela diz que quando houve as Olimpíadas de Los Angeles, foi necessário o pessoal de batalha espiritual se unir em oração para amarrar os demônios do trânsito. Ela fala do demônio do funcionalismo público. Até concordo. Demônio do funcionalismo público. Ela disse que a razão pela qual ainda existe racismo no Brasil é porque mesmo que houve a Lei Áurea, mesmo que a Lei Áurea foi passada, entretanto tem um demônio que está demonizando as estruturas sociopolíticas brasileiras e a nossa cultura, que é quem produz a aversão e o ódio à raça afro-brasileira, ou pessoas que são afrodescendentes. Então, ela diz que esse é o problema. Ou seja, para cada tipo de mal que acontece no mundo, você tem um demônio que é responsável por esse mal. E isso não fica somente nos chamados males circunstanciais, mas também no chamado mal moral. O que seria o mal moral? É outro nome para pecado. Tá? É aquele mal que nos acontece quando nós quebramos a lei de Deus, ou fazemos, ou cometemos pecado, ou o próprio pecado em si. Então aí fala do demônio da prostituição, fala do demônio do ódio, o demônio da ganância, o demônio da luxúria, o demônio da vingança. Para cada uma daquelas coisas que na Bíblia nós chamamos de obras da carne, essas coisas se tornam demonizadas da perspectiva da batalha espiritual. Aquilo que nós vemos como sendo um pecado, uma tendência pecaminosa nossa, na batalha espiritual aquilo é satanizado e passa a ser chamado demônio disso, demônio daquilo outro. E deixa eu dar um exemplo aqui de como é que isso faz a diferença. Vê como isso aqui pode realmente prejudicar bastante. Imagine um rapaz crente, ele está lutando contra pensamentos impuros. Pensamentos impuros. Ele está lutando contra aquilo. E um dia ele resolve procurar o pastor. Coisa rara, né? Procurar o pastor na circunstância dela. Mas imagine que um dia ele resolve procurar o pastor. Se o pastor for da linha da batalha espiritual, a abordagem vai ser mais ou menos essa assim. Olha, esses pensamentos impuros que você está tendo, essas fantasias eróticas, elas são produzidas por um demônio que está instalado em sua vida, é o demônio da luxúria. Nós vamos fazer aqui
vamos traçar aqui sua árvore genealógica, ou vamos fazer um mapeamento espiritual, ou vamos fazer uma regressão, para saber, primeiro, se seus pais cometeram algum tipo de pecado na área sexual que nunca foi consertado, e aí você está debaixo de maldição hereditária. Nós vamos ver se o seu avô fez esse tipo de coisa. Ou então vamos ver se no seu passado, quando você era criança, até no útero da sua mãe, se você sofreu algum tipo de trauma, alguma coisa que permitiu que esse demônio entrasse na sua vida. Aí é feito um mapeamento espiritual, usando esses tipos de métodos diferentes. Todos eles são recomendados por Jorge Linhares, Robson Rodovalho, Neuza Itioca. Cada um deles tem uma abordagem de como você vai descobrir, ou então confrontar o espírito maligno e perguntar como é que entrou ali e tudo mais. Até que finalmente o demônio é identificado, a causa pela qual ele entrou na vida do cidadão é exposta, e segue-se então uma sessão de libertação em que a pessoa que está ministrando, o pastor, repreende o demônio, manda que vá embora. E se voltar, manda embora de novo. Vê por que é que ele não foi. Tem alguma coisa ainda que está preso. E aí as coisas vão, finalmente, a medida última é ensinar a própria pessoa a expelir o demônio, né, para não ficar voltando o tempo todo. Então, a pessoa já sai sabendo como é que ela mesma expele, para não ficar esse vai e vem. Agora, imagine que esse moço que tem problema com pensamentos impuros, ele vai procurar um pastor, que é um pastor que tem aquele chamado método tradicional bíblico. A primeira coisa que o pastor vai dizer é o seguinte: você quer ficar bom? Quero. Você quer limpar sua mente dessas coisas? Quero. Primeira coisa, amputação. Não é o que vocês estão pensando. É uma medida radical. É uma medida radical que é tomada para eliminar a fonte que está estimulando isso aí. Então começa arrancando aquele pôster de Playboy que está na porta do teu guarda-roupa. Toca fogo nas revistas Playboy que você tem. Para de alugar determinados vídeos. Coloca um filtro na internet do teu computador. Para de ouvir música de sexo explícito. Cuidado com esse teu namoro sujo. Pratica um esporte. Toma banho frio todo dia. Com um mês você vai ficar bom. E fica mesmo. Fica mesmo. Qual é a diferença das duas abordagens? É que na primeira, quem foi responsabilizado pelo mal moral foi um demônio. E, portanto, a solução não passou pelo arrependimento, pelo quebrantamento, por uma tomada de posição radical contra o pecado e, portanto, crescimento espiritual. E aí o crente sai prejudicado. O crente sai prejudicado. Não estou dizendo que o diabo não tenta. É claro que ele tenta. Ele está onde existe todo esse tipo de sujeira, todo esse tipo de imundície espiritual, ele está ali. Mas a responsabilidade final é nossa. É assim que a palavra de Deus nos diz. Nós somos responsáveis pelos nossos pecados. O problema da batalha espiritual, um deles, é que ele sataniza o pecado, o mal moral, de maneira que a solução bíblica, que é o arrependimento, o assumir, a confissão e as medidas radicais para impedir a queda e para manter a vitória, isso aí tudo fica de fora e o crente, portanto, ele nunca cresce. Na verdade, ele nunca se liberta de fato. Nunca se liberta, porque se não quebrarmos a fonte do pecado, não haverá libertação, apenas curas paliativas, e a gente fica naquele ciclo, peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa, e não há libertação final e definitiva se a gente não romper com a quebrar a espinha dorsal do que é que produz esse tipo de coisa. Mas esse é o ponto que caracteriza o movimento de batalha espiritual. É a ideia de que todo mal é demoníaco, tudo. Pecado, coisa ruim que acontece, essa visão de um mundo satanizado em todos os aspectos, que num certo sentido não deixa de ser verdade, porque o diabo está presente no mundo. Mas a Bíblia não responsabiliza o diabo por tudo de mal que acontece, porque a Bíblia diz que eu sou responsável por muitos dos males que me acometem. Ou boa parte, ou se não a grande parte dos males que vêm sobre mim, como resultado de uma decisão errada que eu tomei, a responsabilidade é minha. A Bíblia também diz que Deus, às vezes, mete a mão em cima do seu povo e das pessoas. Está cheio de exemplo na Bíblia. De que é o próprio Deus, às vezes, que coloca a sua mão em cima das pessoas. Então, antes de eu dizer que é obra do maligno, eu tenho que olhar duas vezes. Então, essa visão satanizada de mundo impede as pessoas de verem a ação de Deus disciplinadora e impedem as pessoas de assumir a responsabilidade pelos seus erros.
E é uma das principais críticas que eu quero fazer amanhã com mais detalhes ao movimento de batalha espiritual. Segunda característica do movimento, e essa é tremenda, e é o que caracteriza um movimento como movimento, é o conceito de demonização. Essa palavra demonização, ela foi usada, a pessoa que defendeu com mais clareza o uso da palavra denominação no Brasil, por incrível que pareça, é um doutor em Novo Testamento, que foi de linha tradicional. A tese de doutorado dele é sobre o texto grego do Novo Testamento. O nome dele é Gilberto Pickering. Ele escreveu um livro em 1997, Guerra Espiritual, publicado pela CPAD. E esse homem, que eu já tive aula com ele, quando era estudante de seminário, ele foi dar aula de grego para nós. E esse homem, ele diz o seguinte, ele acredita que crentes podem ficar demonizados, não possessos, mas demonizados. Qual é a diferença? Ele diz que na língua grega, o verbo que nós traduzimos como ter um demônio ou possuído por um demônio, que é o que as nossas traduções fazem, na verdade é um verbo só, é o verbo grego daimonizomai, que significa literalmente demonizar, ou estou demonizado. Seria essa a tradução. E que aí, quando nós traduzimos daimonizomai como está possesso de um espírito, nós transmitimos uma ideia errada. Por quê? Qual a ideia da possessão? É que você está totalmente tomado. Uma pessoa que está possuída por um demônio, ela está completamente controlada por um demônio. Então, é claro que isso não pode ser verdade no caso do crente, porque ele tem o Espírito Santo. Mas não é isso que o verbo está dizendo. O verbo está falando de demonização. A demonização é parcial. O crente não vai ficar tomado completamente por um espírito, mas ele pode ter um espírito maligno nele, que não o controla, mas controla a área de sua vida. Como um disco de computador, ou a memória de um computador, onde um vírus se aloja e ocupa uma área, um setor da memória do computador, mas não o computador todo. Aí ele diz, é assim que nós explicamos, por exemplo, por que tem crente que é um excelente pai, vai para a igreja todo domingo, dá o dízimo dele, canta no coral, é líder na igreja, mas coloca ele no trânsito, deixa alguém fechar ele. Ele tem um temperamento impossível. Ele chora diante de Deus, pede perdão, se arrepende, faz votos, faz promessas, mas na próxima vez no trânsito ele vai chamar o cara de tudo. Ele simplesmente não consegue ter vitória naquela área. Coloca ele num campo de futebol para jogar bola, o cara se transforma. Dá uma canelada nele. Quer dizer, como é que uma pessoa crente, bom pai, dedicado e tudo, mas o temperamento, ele não consegue dominar o gênio dele. Por quê? Resposta, que tem um demônio da ira que entrou na vida dele. Ele não está possuído, ele está demonizado. Ele tem um demônio na vida dele. Isso explica porque que você tem gente boa, mas que tem uma banda podre. Crente, mas na verdade, crente que luta a vida toda e não consegue vencer uma determinada área, um determinado mau hábito, não consegue vencer o seu próprio temperamento, sempre cai naquela área. A vida dele todinha é a área fraca dele. Então ele diz que isso é o que nós chamamos de demonização. É o que pode ser chamado de demonização. E por que a igreja não viu isso antes? Ele culpa as nossas traduções. As nossas traduções bíblicas pegaram o daimonizomai e traduziram como possessão demoníaca. Aí a igreja toda disse, nunca. Crente possuído pelo Espírito Santo, aliás, pelo Espírito Santo sim, por um espírito maligno, nunca. Nunca. Mas ele diz que se as traduções tivessem traduzido corretamente, a igreja já teria se alertado para o fato de que crentes podem ter demônios alojados sem que estejam completamente possuídos. Eles vivem normalmente, se comportam normalmente, não caem no chão babando pelo canto da boca, estremecendo, revirando os olhos, mas estão tomados por demônios. Isso explica, por exemplo, como é que você tem aquele crente, paletó e gravata, todo certinho, que está no seu escritório, mas quando durante a semana ele é completamente materialista, ele é mundano. Mas quando chega no domingo, o cara se transforma. Então, ele dá esse tipo de explicação. Tá? E esse conceito de demonização, é claro que nós não concordamos com isso, vamos falar sobre isso amanhã. Estou dizendo tudo isso para vocês virem amanhã, né?
a demonização, ela se processa a 4 níveis que vocês estão vendo aí. A nível das estruturas sociopolíticas do nosso país, a nível de territórios, aí que entram os famosos espíritos territoriais, a nível de objetos e também com relação a pessoas. Rapidamente, para dar depois um tempinho para vocês terem perguntas também. Em primeiro lugar, estruturas. O movimento de batalha espiritual diz que os demônios demonizam estruturas. Eles penetram nas estruturas sociopolítico-econômicas de um país, de uma região, de uma cidade, de uma unidade geopolítica. E através de estruturas demonizadas, eles promovem a injustiça, promovem a opressão, promovem o desemprego, promovem o desespero e a imoralidade. Mas é nesse contexto que o pessoal de batalha espiritual foi a Brasília amarrar o demônio que é responsável pelos problemas políticos do país. Isso foi alguns anos passados. E disseram que amarraram. Eu acho que não amarraram direito. Pelo que a gente está vendo aí. Não amarraram direito. Eles disseram que tinham amarrado. A ideia é essa, de que o diabo, ele penetra, as estruturas estão demonizadas. Por que é que o Brasil nunca vai para frente? Apesar de toda a sua riqueza, do potencial do seu povo maravilhoso, mas o Brasil não deslancha. É porque tem estruturas demonizadas. E de onde vem essa demonização de estruturas? Aí Neuza Itioca diz, por exemplo, existe uma maldição sobre o Brasil, porque na Guerra do Paraguai, nós maltratamos e matamos muitos paraguaios. Aí o que é que ela fez? Ela pegou uma delegação de crentes representantes do Brasil, se juntou para ir ao Paraguai, pedir perdão ao povo paraguaio pelos crimes que o Brasil teria cometido durante a Guerra do Paraguai e assim quebrar a maldição para que pudesse libertar as estruturas sociopolíticas e econômicas do nosso país. Segundo nível é o nível geográfico. Então, demonização de estrutura. Depois tem a demonização geográfica. De acordo com o pessoal de batalha espiritual, o diabo mapeou o mundo e a cada unidade geopolítica ele determinou ou colocou um demônio como responsável. Então, existe um demônio que é responsável, por exemplo, para cada um dos continentes. E já descobriram, inclusive, os nomes desses demônios. Deixa eu ver se eu lembro. Asmodeu, Damião, Belezebub, Damião, Asmodeu, Belezebub, esqueci. Mas está no meu livro, vocês compram, que está no meu livro. Nosferatus, tem mais outro aí. Arius, falta só um. Não vou dizer, senão vocês não compram. Tá bom. Então, cada um desses demônios é responsável por um dos continentes. A nível de continente, depois você tem países. Você vai ter um demônio dos Estados Unidos, você vai ter um demônio do Canadá, um demônio do México, um demônio do Brasil. Dentro do Brasil você vai ter um demônio de cada um dos estados. Do estado você vai ter demônios responsáveis por municípios. E aí nos municípios você vai ter demônios que são responsáveis até por casas, ruas e casas. E aí é que entra o fenômeno da chamada casa mal assombrada, porque são esses demônios, eles se alojam em um ponto geográfico. Eles habitam nesses lugares. E aí é que eles falam, o fenômeno da casa mal assombrada, tão popular aí, na verdade, é porque aquela casa em particular é a habitação de um espírito territorial. Ele mora ali. O Peter Wagner se refere ao trono de Satanás como sendo um local onde a potestade daquela área mora. Eles contam um caso, ele inclusive defende que para você entrar numa determinada área da cidade, vamos supor que aqui em Campinas vocês queiram evangelizar um determinado bairro. Antes de entrar naquele bairro, vocês têm que primeiro descobrir onde está alojado a potestade responsável por aquele bairro, para então desalojá-la de lá pela oração de guerra, para só então vocês evangelizarem, porque antes disso vocês não vão conseguir, porque aquele território é daquela potestade. E nós não temos o direito de entrar ali sem primeiro desalojá-la. E isso então é verdade a todos os níveis. É claro que o texto que eles usam para isso é o texto de Daniel, capítulo 10, quando há uma referência ao príncipe da Grécia e ao príncipe da Pérsia no contexto de conflito de anjos. E eu vou falar sobre isso amanhã explicando esse texto, no momento só descrevendo o que é que eles acreditam, né? Então, para cada território, você tem uma potestade que é responsável por ele.
Em Goiânia, eles acharam que a potestade de Goiânia, ela estava alojada na estátua do Anhanguera. Quem conhece Goiânia sabe que tem aquela praça central, onde tem uma imagem do bandeirante Anhanguera, que na língua indígena significa diabo velho. E aí então eles acharam que era ali que se alojava a potestade de Goiânia. E aí passaram uma noite, fizeram uma passeata ao redor daquele local, e aí fizeram oração de guerra, amarraram aquela potestade, destronaram e quebraram a autoridade dela sobre Goiânia, segundo eles disseram. O movimento o movimento da marcha para Jesus, e eu preciso ter muito cuidado aqui agora com o que eu vou falar, para que vocês entendam o que eu vou dizer. A ideologia que está por detrás da marcha para Jesus, você pode verificar no site que eles têm, marchaparajesus.com.br, alguma coisa assim. Então lá tem a ideologia da marcha para Jesus. Não estou dizendo que todo mundo que participa da marcha tem essa ideologia, mas estou dizendo que quem bolou a marcha tinha essa ideia de que é marchando nos territórios que nós vamos conquistá-los para Jesus. Daí a ideia de marchar, eles são baseados em Josué, capítulo 1, que diz assim: onde pisar a planta do teu pé, eu vou-lo tenho dado. Então eles marcham exatamente para conquistar para Jesus os territórios onde eles vão marchando em fé. A ideia é que os territórios pertencem aos principados e potestades, mas se nós marcharmos reivindicando aqueles territórios para nós, em nome de Jesus, então nós teremos a vitória. Outras coisas eles fizeram também. Em Belo Horizonte, vocês todos ouviram falar disso, eles alugaram um avião, levaram um barril de óleo e ungiram a cidade de Belo Horizonte todinha do ar. Né? Derramaram óleo sobre Belo Horizonte, ungindo em nome de Jesus, exatamente para tirar Belo Horizonte de debaixo da autoridade, da potestade de Belo Horizonte e reclamar aquele lugar, aquele espaço para Jesus Cristo. Mas isso tudo vem do conceito de espíritos territoriais, ou seja, que cada território que existe, nós temos espíritos responsáveis. O Peter Wagner escreveu um livro, Oração de Guerra, que não escreveu, ele foi o editor, onde é uma coletânea de textos. E tem um texto lá de um cidadão que conta uma experiência. O cidadão estava no Paraguai, recebeu um folheto evangélico. Ele leu aqueles folhetos que falam do plano da salvação. O cidadão leu, não se interessou. Na hora que ele atravessou a fronteira, que entrou no Brasil, se converteu imediatamente. Qual foi a explicação? Que os demônios do lado do Paraguai não estavam amarrados, mas do lado do Brasil estavam. Está lá no livro, literalmente dizendo isso. Né? A ideia de espíritos que demonizam territórios. Terceiro lugar, objetos. Os demônios demonizam também objetos. Se você tiver na sua casa algum objeto que veio de um centro espírita, de um terreiro de macumba, ou passou nas mãos de um vidente, de alguém que mexe com tarô, lê cartas e tudo mais, e esse objeto está na sua casa, então aquele objeto está demonizado, você está dando autoridade àquele demônio ou legalidade, é um termo que eles usam muito, você está dando legalidade para que aquele demônio infernize a sua vida. Todo mundo lembra da história do missionário que veio da África, depois de muitos anos, e de volta para casa, e tudo começou a dar errado na vida dele, até que uma dessas pessoas de batalha espiritual apontou para um objeto, um amuleto, não um amuleto, mas uma recordação que ele tinha trazido da tribo, e que era representante de um Deus que tinha lá. E quebrado aquilo, então teria se acabado também essa ideia. Uma coisa que eu nunca entendi, esse negócio de maldição de objeto, pastor. Eu fico pensando o seguinte, se a gente tiver em casa um objeto que veio de um centro de macumba, até sem querer, né? Até sem saber. Mas se a gente tiver, quer dizer que a gente está dando legalidade aos demônios para interferir diretamente na vida da gente, infernizar a nossa vida. A gente ouve falar de casos e casos assim, né? Que tem objetos malignos enterrados ou escondidos ali. Mas se uma pessoa dessa for para a igreja evangélica e ela participar da ceia do Senhor, ou então ela pegar o pão e o vinho e levar para a casa dela, ela se converte? Acho que não, né? Ou levar uma Bíblia e abrir na casa dela. Por que funciona de lá para cá e não funciona daqui para lá? Acho interessante isso, porque se a gente for num terreiro de macumba e pegar alguma coisa e levar para casa, estamos amaldiçoados. Mas se ele vier para cá, pegar uma Bíblia, levar para casa e deixar a Bíblia aberta lá, ele não vai se converter por conta disso. Eu não entendo porque é que só funciona de um lado, né? Porque aí seria muito bom que fosse
Verdade que aí bastava a gente empurrar a Bíblia na casa de todo esse pessoal, se convertia todo mundo pela ação do Espírito Santo. Mas só funciona de lá para cá, eu não entendo como é que é isso aí. Parece meio lógico essa questão, né? Bom, pessoas eu já falei, a questão da demonização de pessoas. Pessoas estão sujeitas a serem invadidas e dominadas em parte por demônios, quer seja crente ou descrente. Eles não fazem distinção alguma porque usam o termo demonização. E a última coisa aqui, que eu estou falando em última já meia hora, deixa eu ver se é a última mesmo, que eu preciso dar tempo aí para vocês. Ixi, vai ser a última. Qual é a conclusão lógica disso aí tudo? Veja bem, se eu acredito que todo mal é demoníaco e que os demônios espalham o mal se inserindo nas estruturas, nos lugares, nos objetos e nas pessoas, qual é o único tipo de ministério que me resta como alternativa? É o chamado ministério de libertação. É você expelir os demônios, você localizá-los e expeli-los. Isso tem o nome de ministério ekbalístico, que vem da palavra grega ekbalo, que significa expulsar. Então, para não usar esse nome, então o pessoal chama de ministério ekbalístico, ou seja, um ministério que é voltado para a expulsão de demônios. Então, esse tipo de ministério se tornou a única estratégia viável para a igreja onde essas ideias do batalha espiritual são adotadas. E veja como isso afeta, em primeiro lugar, o culto. O culto de uma igreja que está vendida à ideia da batalha espiritual, ele tem como atração principal, ou foco principal, o ministério ekbalístico. Porque até pode ter pregação da palavra, até pode ter louvor e outras partes do culto, mas o quente mesmo é aquele momento de ministração em que o obreiro, o pastor chama à frente, faz aquele grupo lá na frente, e aí então começa a... Eu fui visitar uma vez a famosa igreja do aeroporto de Toronto, foi onde começou o chamado avivamento do Riso Santo, fui eu e meu sogro. E e lá, essa igreja é originada, é ela que deu origem a esse movimento do Caicai e do Riso Santo. Era uma igreja ligada à igreja avideira do John Wimber. Então, uma noite aí, em 98, por aí, eles estavam reunidos orando e de repente começaram a rir, gargalhar. Rir muito, rir de alegria. Passaram a noite rindo. Não conseguia parar de rir. E disseram então que aquilo era um batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo tinha vindo sobre eles. E então eles disseram que aquilo é a alegria do Pai. Mas a imprensa batizou de o Riso Santo. O movimento do Riso Santo. E aí então veio gente do mundo inteiro para ver aquilo ali. E foi um movimento que se espalhou muito. Depois começou a aparecer urro de animal. Começou com um pastor chinês, um pastor cantonês, na verdade, que durante um culto ele pulou no tablado, se agachou como se fosse um leão e começou a rugir. E aí o pastor perguntou, o que é isso? Senão, isso aqui é uma profecia encenada, eu sou o leão de Judá. Deus está falando através de profecia encenada. E aí começou gente latindo feito cachorro, piando, urros e sons de animais acontecendo, e aquilo, eles acabaram se desligando da denominação, que acharam que aquilo tudo era um absurdo, afinal tem que parar em algum lugar, né? Desligar da denominação. Eu fui lá ver isso aí. E quando eu cheguei lá, com o meu sogro, de fato, a primeira parte do culto parecia que eu estava numa igreja tradicional. Tinha uma banda que tocava muito bem, cantou cânticos, inclusive eu sabia de alguns, que eu conhecia aqui no Brasil, que grande parte é tradução, né? Veio de lá. E via Batista da Lagoinha. E aí, não estou fazendo crítica nenhuma. E aí, tudo bem, o pastor pregou uma mensagem boa. E aí eu já ia me preparando para ir embora, rapaz, eu entrei na igreja, certo? É isso mesmo? É essa a igreja do Rio Santo? Aí diz, agora o pastor, agora nós vamos, o momento da ministração. Gente, o pastor chamou à frente quem estava precisando de libertação, que ele ia expelir, ia abençoar, ia ungir, ia fazer tudo. Foi a igreja toda, só ficou eu e o meu sogro assim, a gente olhando um para o outro, e a igreja toda foi para frente. E eu não entendi por que tinha lá umas pessoas com uns lençóis na mão, uns lençóis, umas mantas na mão. Mas eu entendi quando começou. O pastor botava a mão para orar, a pessoa caía. E aí tinha umas mocinhas lá, usando pra que saia? Pra quê?
É. Quando as mocinhas caíam, aí o auxiliar corria e cobria na hora, né? Porque senão era um espetáculo terrível, né? Ia tirar o foco da atenção de todo mundo. E aí, gente, isso aí durou. Eu e meu sogro, nós saímos porque não aguentamos esperar o fim. Ficamos quase 1 hora, o culto todo tinha sido uns 40 minutos, mas já fazia 1 hora daquilo ali, de orar. E o pessoal gritando. Tinha uma moça que estava correndo assim de lado, pelo lado da igreja, como se fosse uma bailarina, e tentando imitar, acho que era uma águia, o pio que ela fazia, era de uma águia, alguma coisa. Gente rindo lá. Era um negócio terrível. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Mas esse era o centro, era isso, era a libertação. Era Deus agindo, libertando as pessoas dos demônios. E eles identificaram estes fenômenos como sendo a ação libertadora do Espírito Santo de Deus. Inclusive, o John Arnott, que é o pastor dessa igreja, publicou um livro, A Bênção do Pai, onde ele dá testemunho de gente que teve a vida mudada e tudo mais. É uma coisa que eu não sei explicar. Ele diz lá que tem muita gente com a vida mudou e tudo, mas uma coisa eu sei, esse tipo de manifestação eu não encontro na palavra de Deus. Tenho muita dificuldade de dizer que isso tudo vem do Espírito Santo de Deus, mas às vezes eu tenho medo de penetrar demais onde eu não devia. De qualquer maneira, veja como isso afeta o culto, veja como isso afeta a evangelização. Antigamente, para a gente evangelizar um lugar, bastava achar pessoas dispostas, ter boa literatura, e nós íamos e pregávamos o evangelho, abrimos um lugar. Hoje em dia o pessoal de batalha espiritual não faz isso sem primeiro fazer a guerra espiritual. Tem um evangelista argentino muito conhecido, que agora me foge o nome dele, vai voltar daqui a pouco. Ele, quando vai fazer uma cruzada numa cidade, ele se tranca num quarto de hotel e só sai de lá quando Deus revela o nome da potestade que é responsável por aquela cidade. Porque então ele amarra aquela potestade pela oração de guerra, quebra o poder daquele espírito sobre a cidade e só então ele sai para fazer a campanha evangelística. Porque se você não amarrar os demônios, você vai pregar em vão. Por que é que as igrejas gastam tempo, trabalho e a obra de Deus não prossegue? É porque elas não estão alertas para o fato de que elas estão entrando em território de espíritos malignos e que primeiro temos que amarrar esses espíritos, destroná-los, tirá-los de lá para que a nossa evangelização faça sucesso. É isso que eles dizem. Então isso faz uma diferença na área de missões, de evangelização, na área também de oração. Uma vez eu estava na minha igreja presbiteriana, imagina isso, igreja presbiteriana mais tradicional do que Caixa de Maisena, que há 50 anos não muda o título. E de repente o louvor lá começou e o rapazinho começou lá, vamos orar. Depois do louvor lá, ele começou a orar e de repente, Satanás, no meio da oração. Satanás, eu te repreendo, tu não tens lugar aqui, esse lugar não é teu, vai-te embora. Tá. Acabou. Olhei para o pastor, fazemos uma equipe lá, o pastor olhou para mim, aí resolveu não dizer nada, para não envergonhar o mocinho, né? Mas teve um presbítero lá que disse, não, de jeito nenhum. Quando o culto tinha terminado, eu olhando, pastor, querendo terminar o culto, de mansinho, aí o presbítero, quero falar. Disse, tá bom. Aí não tinha jeito, né? Mesmo que a gente não seja batista no governo, mas a gente dá oportunidade. É a Assembleia, pode falar. Aí lá veio, irmão. Rapaz, o presbítero detonou o mocinho. Detonou. Disse, olha, meu filho, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu sou presbítero há tantos anos. Culto é a Deus. Orar, nós oramos a Deus. Como é que você tem coragem? Você está orando a Deus e você chama o diabo para dentro do culto. Na hora que você invoca o nome dele, como é que você faz um negócio desse? E aquele moço ouviu calado. Não saiu da igreja, graças a Deus, aceitou com muita humildade, se corrigiu, graças a Deus. Gente, se eu vi na minha igreja, imagina o que é que não existe por aí. Eu sei de pastor presbiteriano, vou falar mal dos presbiterianos, porque eu sei de pastor presbiteriano que quando entra no culto, ele entra de costa. Ele entra de costa, porque ele tem medo dos demônios que estão atrás da porta. Então ele entra de costa para não ser surpreendido. Quando ele chega no culto, é verdade, gente. Parece brincadeira, mas é sério. O cidadão chega no culto, ali no púlpito, aí ele amarra os demônios a norte, a sul, a leste e oeste e declara que o local está liberto e santificado para o culto a Deus. Nossa, mas olha, o que existe
Onde esse movimento entrou com essas ideias, ele traz a impressão de que quanto mais esquisito, mais espiritual. Quanto mais estranho, mais espiritual a coisa é. E tem feito tudo isso. É o resultado de acreditar naquelas duas coisas. Todo mal é demoníaco e o conceito de demonização. Aí só sobra realmente o chamado ministério equibalístico. Eu vou pular aqui algumas coisas só para chegar para a nossa conclusão. Eu quero fazer, por incrível que pareça, uma avaliação positiva. Vou dizer 3 coisas positivas. Primeiro, esse movimento tem de positivo o fato de que a ênfase que ele dá à realidade das forças do mal. Ele fala de Satanás como real e ativo, e ele nos lembra a natureza espiritual do conflito cristão. Isso aí nós concedemos, é verdade. É verdade, eles vieram como um corretivo necessário para as igrejas tradicionais, que exatamente porque não lutamos às vezes contra os abusos na área de possessão demoníaca e fenômenos espirituais, ou ditos espirituais, às vezes a gente fica no outro extremo e esquece a realidade espiritual do nosso conflito. Então esse movimento, ele vem nos lembrar da sua realidade. Em segundo lugar, esse movimento, ele nasceu no campo missionário. Eu mencionei Fraser, mencionei McGavran, mencionei o Peter Wagner, mencionei Neuza Tioca, todos missiólogos, todos missionários. É um movimento que nasceu no campo missionário. E isso mostra que nasceu com o desejo que essas pessoas têm de ajudar quem está oprimido, quem está opresso. E às vezes nós temos a teologia certa, mas nós ficamos paradinhos na igreja da gente, fechado em 4 paredes. E nós perdemos a visão das pessoas necessitadas ao nosso redor. Então, esse pessoal, pelo menos quando começou, hoje eu acho que já perderam essa visão, mas quando começou, eles tinham o desejo de ajudar as pessoas e libertá-las dos poderes das trevas. Terceira coisa é a ênfase e a oração. Eu posso não concordar com o tipo de oração que eles têm e a maneira como eles oram, mas esse povo ora muito mais do que a gente, com certeza. E é uma coisa que a gente tem que aprender e ver, tá? Porque eles trazem à tona essa verdade bíblica de que nós vestimos a armadura de Deus através da oração. Em conclusão, eu quero concluir essa primeira parte hoje à noite dizendo, primeiro, que Deus às vezes permite que surjam determinados movimentos na igreja para forçá-la a refletir sobre algo. E eu sei que é Deus quem permite que essas coisas aconteçam, porque se Ele quisesse, Ele podia impedi-las. Mas Ele permite por quê? Para chicotear a igreja. Para a igreja se lembrar de alguma área que a igreja vem negligenciando. Isso que eu estou dizendo foi uma reflexão feita por Martinho Lutero, muito tempo atrás. Segunda coisa é que alguns desses movimentos modernos, eles não se encaixam no chamado padrão ou paradigma tradicional de heresia. Antigamente era muito fácil você caracterizar um movimento herético. Pega, por exemplo, Testemunhas de Jeová. É fácil dizer que é uma heresia, porque de cara eles negam a divindade de Jesus. Mas pegue, por exemplo, a confissão de fé de uma igreja neopentecostal, ou uma igreja que adota esse movimento. Eles vão dizer o seguinte, eles creem na Bíblia como palavra de Deus, creem na Trindade, creem que Jesus Cristo é o único Salvador, creem no céu, creem no inferno, creem na segunda vinda de Jesus. Eles creem tudo o que a gente crê. Afirmam tudo o que nós afirmamos. Qual é o problema, então? Eu lutei muito tempo com isso, porque sempre o pessoal me perguntava, mas afinal, essas igrejas que adotam isso, esse movimento é herético ou não é? A minha dificuldade foi que eu não conseguia encaixar esse movimento no molde ou na forma tradicional de heresia. Mas eles representam uma maneira diferente ou uma distorção diferente. Deixa eu explicar como é. O problema com o movimento de batalha espiritual, como também é o movimento da teologia da prosperidade ou a teologia da libertação, não é que eles negam as grandes doutrinas do Evangelho. É que eles tomam, às vezes, um ponto, tiram do contexto, elevam acima dos demais pontos doutrinários e, a partir dele, fazem uma releitura da Bíblia e da realidade. Então, não é que eles estão negando algum ponto da doutrina cristã, mas é que estão desequilibrando as doutrinas entre si. Pega, por exemplo, a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é verdade que a Bíblia diz que Deus abençoa seu povo materialmente. É bíblico isso. Faz parte das bênçãos de Deus, a bênção material. O que é que a teologia da prosperidade fez? Pegou essa doutrina, guindou-a,
fez uma releitura da Bíblia a partir disso aí e da realidade. E agora vê todas as coisas a partir dessa perspectiva. A mesma coisa o pessoal de batalha espiritual. Pegou o conflito, a realidade bíblica do conflito, elevou acima das demais doutrinas, fez uma releitura da Bíblia e da realidade. Esse é o problema. O que é que faz a cara da gente bonita? Vocês já viram um nariz sozinho? Tem uma coisa mais feia do que um nariz? Não tem. Mas na hora que você coloca o nariz em conjunto com 2 olhos, 2 orelhas, uma boca, a relação e a proporção entre eles é o que faz aquilo que nós chamamos de beleza. O que é que faz uma pessoa feia como eu? Essa minha orelha de abano, grande, desproporcional. Não é isso? Ela não é proporcional. Então, é exatamente isso que esses movimentos fazem. Eles se apresentam como uma versão desfigurada, desproporcional do cristianismo. A beleza do cristianismo e a sua eficácia está na relação equilibrada das suas doutrinas. E é isso que esse movimento faz. Eu quero concluir, então, dizendo que há muitas pessoas sinceras nesse movimento, embora creio que estejam erradas, e que, por fim, uma liderança segura nas Escrituras evitará que a igreja abrigue tais ensinamentos. Não tem proteção nenhuma contra esse tipo de doutrina, a não ser a preparação da igreja doutrinariamente. Se a igreja não estiver doutrinada, ela vai ser vulnerável a essas ideias. Eu queria orar com vocês, vamos colocar em pé, por gentileza. Nosso Deus, nós te damos graças por tua palavra e queremos confessar diante de ti a nossa ignorância e a nossa limitação, especialmente quando nos atrevemos a falar nessa área tão complexa, Senhor. Senhor, nos ajuda a ficar firmes no que tua palavra diz, sem nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, indo até onde ela vai, parando onde ela para. Dê, Senhor, que cada pessoa aqui nesta noite seja orientada por ti com relação a este assunto. Abre os nossos olhos para que nós vejamos a realidade espiritual desse conflito, para que estejamos preparados para resistir no dia mau e, tendo vencido tudo, ficar firmes. Ó Deus, eu peço que nessa noite tu queiras abençoar o teu povo com a verdade, com os esclarecimentos, e dê que nós possamos descansar bem essa noite na tua paz, tranquilos na vitória que Jesus nos dá e preparados para enfrentar toda obra maligna. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar oportunidade para 2 ou 3 perguntas. Eu creio que há um microfone aqui. É só levantar a mão, por gentileza, quem quer fazer a pergunta, e o microfone irá até a pessoa. Por favor, fiquem à vontade. Temos ali uma pergunta. Como que o movimento interpreta a questão, alguns textos do Antigo Testamento, se referindo, por exemplo, a Saul, um espírito maligno em Saul, e também o texto de 1 Samuel 28, quando Saul vai consultar a médium, a espírita, a ressurreição, a volta lá de Samuel. Pelo que eu tenho lido, eu não tenho lido, eu não me lembro de ter lido nenhuma interpretação de alguém da batalha espiritual do texto de 1 Samuel 28, que é da pitonisa de Endor. Mas eu tenho lido, claro, eles usam o caso de Saul como prova de que uma pessoa, um filho de Deus, pode ficar demonizado. Porque lá diz o texto que um espírito maligno vindo da parte de Deus se apossava de Saul. E que saía quando Davi dedilhava a arca, e aí então Saul se acalmava. Então eles usam esse texto, claramente. Eu acho que Neusitioca, o próprio Pickering, são os que eu me lembro que usam esse texto como prova disso aí. É claro que o grande problema aí é provar que Saul era crente, né? Era provar que Saul era crente. Não creio que temos evidência para dizer que Saul era de fato uma pessoa que temia Deus, como Davi temia, e como outros heróis do Antigo Testamento. Tudo dá a entender que ele, na verdade, era uma pessoa que não conhecia Deus verdadeiramente, cometeu todo aquele tipo de erro, perseguiu Davi, era um homem sensual, e no fim acabou cometendo suicídio, pelo que nós lemos. Então fica muito difícil usar o trecho de Saul para provar a demonização de quem é crente, porque sempre fica a pergunta se Saul de fato era, né?
Não há evidência nenhuma de que ele de fato seja. O fato de que o Espírito de Deus veio sobre Saul não quer dizer que ele era crente. Porque às vezes no Antigo Testamento o Espírito de Deus se apossava de algumas pessoas para simplesmente utilizá-las dentro do propósito divino. Então isso é o que a gente chama da graça comum de Deus, né? Deus age na humanidade no cumprimento do seu propósito. Então o fato de que alguma vez ele teve o Espírito de Deus agindo nele não garante que ele era crente. Judas, por exemplo, ele fez todos os milagres que os demais apóstolos fizeram quando Jesus mandou na missão dos 70 e depois na missão dos 12, mas era filho da perdição. Então, tá bom? Muito bem. Mais uma pergunta? Eu li um livro da revista da Rebecca Brown, né? E ele veio para libertar os cativos. Lógico que eu não concordei com muita coisa. Agora ela deixou um monte de dúvidas, realmente. Aquele livro não é edificante. Mas ela disse que nas igrejas existem pessoas que são da Irmandade, que já frequentam igrejas evangélicas. É possível isso? Pessoas que são o quê? Da Irmandade, da seita satânica lá, da Irmandade, que penetram nas igrejas querendo cargos grandes para influenciar negativamente a obra de Cristo. É possível isso? Não sei. Eu já ouvi falar disso, que tem pessoas, já ouvi, que tem satanistas, né, infiltrados nas igrejas evangélicas. Pode até ter. Pode ter. Não sabemos. Agora, se tiver, tem que ser numa igreja grande, né? Porque numa igreja de tamanho, de porte médio e pequeno, todo mundo conhece todo mundo. A não ser que o cidadão seja um satanista em oculto, né? Não sei. Não sei qual é a diferença que isso poderia fazer, porque não creio que a presença de um ou dois satanistas numa igreja dê legalidade a Satanás para agir naquela igreja ou fazer qualquer mal. Eu penso muito mais na presença dos 300 outros filhos de Deus que estão lá, cheios do Espírito Santo. Até pode ser, mas não vejo em que é que isso faria qualquer diferença. Teve até um livro, Filho do Fogo, né? De Gideon, não sei das quantas, se não me engano, que fala disso também. Eu andei vendo alguma coisa assim. Fui jogar bola com o povo da igreja hoje à tarde, tem muita gente demonizada. Você vai ter que falar disso amanhã, pastor. Brincadeira. Eu não quero mudar o foco para crescimento de igreja, não. Nosso senhor de forma brilhante foi até Peter Wagner, Neuza Tioca. Mas teria, ainda que fosse uma relação mínima entre batalha espiritual e essa nova abordagem de crescimento de igreja, que tem como nascedouro próprio nas igrejas tradicionais, que não tem crescido tanto como as igrejas neopentecostais? Sem dúvida. Eu acho que o que criou espaço para que o movimento de crescimento de igreja avançasse e depois incorporasse as ideias da batalha espiritual foi exatamente o fato de que as igrejas tradicionais, elas aparentam não ter uma preocupação com o crescimento numérico. E isso é verdade mais do lado presbiteriano até do que batista, porque no tempo que eu frequentava a igreja batista, bons tempos aqueles, eu me lembro muito bem da ênfase de missões e de evangelização. Vocês levantam por ano uma oferta para missões gigantesca. Na igreja presbiteriana, eu não vou nem dizer, dá vergonha quando a gente tenta levantar uma oferta para missões anual na igreja presbiteriana. Mas, de qualquer maneira, eles percebem que a percepção desse pessoal é que as missões, quando o movimento de crescimento de igreja surgiu, ele surgiu num contexto de reação às juntas de missões da igreja presbiteriana, da Batista, congregacional, as igrejas tradicionais, que mandavam missionários para o campo e que os missionários iam ensinar o povo a cavar poço, a plantar, a fazer agricultura, criar coelho para poder ter dinheiro. Eles eram um foco mais voltado para o social. Isso aconteceu mesmo na década foi quando o movimento surgiu, né, na década final da década de 60, 70, com o grande impacto do evangelho social, que aí os missionários iam voltados mais para o social.
E aí o movimento de crescimento de igreja foi uma reação, dizendo, não, Deus quer que a igreja cresça, que o trabalho missionário seja um trabalho frutífero, que a plantação de igrejas aconteça e tudo mais. E o problema é que vocês não estão fazendo da forma certa. E eles não deixam de ter razão. Eu quero dizer que eu não discordo. Eu sou calvinista, acredito na soberania de Deus, mas eu tenho certeza de que algumas igrejas não crescem, não é porque Deus não quer não, é porque a gente está fazendo um trabalho muito ruim. Muito ruim. Coloca um obreiro que não está preparado, o cara só dá problema e quando consegue um grupinho de igreja ele divide. E vai embora e funda a igreja dele, a denominação dele. Nós mandamos obreiros que não são preparados. Nós usamos aquele negócio, se é para Deus vale tudo. Aí diz assim, vai ter um culto de noite, a irmã vai cantar um índio, ou um hino, né? A irmã não ensaiou, na hora chega lá e abre aqui, começa a cantar e o cara tenta acompanhar lá no piano, um negócio desafinado, horroroso, o visitante olha aquilo e ele vai embora. Mas eu estou dando o meu melhor para Jesus. Eu acho que Jesus merece um melhorzinho um pouquinho que isso, né? É igual aquelas, vocês já viram aqueles, se alguém tem, me perdoe, já viram aquelas Brasília bem velha com aquele plástico atrás, propriedade de Jesus? Meu pai, eu fico preocupado quando eu vejo aquilo. Não é um negócio que não... Então a gente faz um trabalho mal feito, não investe. Faz um negócio mal feito, não investe. Quer dizer, então eu concordo com o movimento de igreja. Nesse ponto, nós temos que planejar e usar os recursos de Deus da forma correta. O que eu discordo é quando eles colocam alvo e dizem assim, nós temos que, se nós não, e faz parte, diz assim, se chegar no fim do ano você não tiver 30 convertidos, tem alguma coisa errada, muda obreiro e tudo. Aí não, porque conversão nós não podemos planejar. Nós podemos fazer todo o trabalho, pregar o evangelho, chamar as pessoas a tomar uma decisão, mas a conversão, isso aí é uma coisa de Deus, entre Deus e a pessoa, nós não podemos programar. E eles colocam estatísticas e projeções estatísticas, aí eu sou contra. Mas eles surgiram nesse espaço, e também a batalha espiritual nesse espaço, em que parece que a gente não dá muita atenção às questões espirituais, sem dúvida. Né? Entrou no vácuo que nós deixamos aí nessas últimas gerações. A gente tem que recuperar o tempo perdido, aprender e recuperar. Gente, temos a última pergunta ali daquela senhora, e com isso nós vamos encerrar. É o seguinte, eu gostaria de saber por que uma pessoa às vezes é tão perseguida, e mesmo nos seus relacionamentos pessoais, as pessoas às vezes, de vez de se achegarem a ela, parece que tem um repelente que não faz assim, muita amizade e sinceros. Bom, desde que seja amizade, tem que ser sincera. Inclusive, em outra parte, por que a pessoa, quando arruma um emprego, sem justa causa, ela perde o emprego? Parece que tem uma coisa, uma faca, uma tesoura, que corta a sorte dela, o destino dela. Por que vem acontecer? Porque ela não é mau caráter, ela é uma pessoa do bem, faz tudo para crescer na vida, espiritualmente também, inclusive, principalmente, né? E por que isso vem acontecer na vida da pessoa? E a gente vê que, às vezes, pessoas se achegam a outras, e as pessoas não querendo desmoralizar ninguém, né? Que sou eu para julgar, mas às vezes a pessoa não é merecedora daquilo e vai uma pessoa levar aquilo para ela. E quem é que às vezes é merecedora, não tem esse merecimento. Por que isso acontece? O senhor tem uma resposta para me dar? Não sei. Eu vou tentar dar uma resposta da seguinte maneira. Primeiro, eu tenho que ver se eu entendi. Eu vou tentar resumir, ver se eu entendi bem o que a senhora, o ponto da pergunta. O ponto da pergunta é por que o justo sofre? Esse é o ponto, não é isso? Por que uma pessoa que tem merecimento, ela apanha na vida, dá tudo errado, questão de amizade, relacionamento, é por aí que a senhora está perguntando? A vida, assim, em geral, assim, né? Em geral. Olha, eu não acho que existe uma causa só. Eu acho que cada caso teria que ser examinado em particular para ver. Existe, a gente vê na Bíblia a história de um homem como, por exemplo, Jó, que ele passou um período da vida dele no fundo do poço. Tudo que ele tinha foi tirado. E os amigos de Jó acharam que ele tinha pecado contra Deus e que Deus estava castigando ele. Só que não era. As causas por detrás dos acontecimentos eram ocultas. Os amigos de Jó não sabiam, mas pensavam erroneamente que tinha sido um castigo de Deus. No fim não era. No fim era Deus provando Jó.
permitindo que Satanás fizesse aquilo tudo para provar. Então, quando você percebe uma pessoa de bem, mas que ela sofre na vida, está sofrendo na vida, então nós temos algumas alternativas aí. Primeiro, pode ser que Deus está submetendo aquela pessoa a uma provação, para que aquela pessoa cresça, aprenda, porque esse pessoal, quando a gente sofre na vida e a gente reage da forma certa, a gente aprende muita coisa. O sofrimento é uma escola extraordinária, ele cria caráter, mesmo que doa muito, cria caráter. Então, às vezes, Deus ensina pelo sofrimento, pela dor. Eu conheço casos assim, não é? Conheço casos assim. Às vezes, há um desígnio misterioso de Deus que eu não sei explicar. Ele pega um cidadão que não vale nada e a pessoa tem saúde, ela tem uma boa situação financeira. Eu não sei explicar. E, às vezes, um homem que o teme, faz a vontade de Deus, ele não passa daquilo ali, daquele empreguinho quando tem, e naquela dificuldade sempre vai ser amarradinho, limitado na vida e tudo mais. São coisas que pertencem ao desígnio de Deus. Uma coisa eu sei, que Deus não olha para as pessoas dessa perspectiva. No dia do juízo, os segredos do coração serão manifestos, e Deus então mostrará a razão de todas estas coisas. Mas eu acho que o ponto do que a senhora quer dizer é o seguinte, que a gente não deve fazer um julgamento precipitado sobre uma pessoa por causa da situação financeira ou do sofrimento que ela está passando, porque a verdade é que nem sempre as causas que levam a isso, elas são claras. E cada caso tem que ser examinado individualmente. Sobre a questão da amizade, tem gente que é chata mesmo, viu? Tem gente que é chata mesmo, é cri-cri. Eu conheço vários. Agora, se a pessoa é afável, é boa de fazer relacionamentos, e ela não consegue fazer, então nós temos que ver por quê. Mas tem gente que é complicada. Chato não é a palavra, é antissocial. Agora, o principal é na área trabalhista. É uma coisa, parece que tem uma faca, uma tesoura que corta o destino da pessoa, não sei. Não sei. Um puxa o tapete daqui, outro faz fora de lá. Ninguém vem dar a mão, estender a mão, sabe que a pessoa é uma profissional, mas ninguém estende a mão e fala, ali está precisando. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia e apareça um ajudador, no caso como esse. Amém. Graças a Deus. Amém. Muito obrigada. Pastor, muito obrigado. Eu tenho uma última pergunta, pastor. Essas notícias de Goiânia saiu aonde, moço? Que é isso? Sou de lá, rapaz. Pastor Vanderlei também. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Vamos orar? Vamos encerrar nosso culto e pedir a Deus o seu favor, a sua graça. Vamos ficar em pé todos, vamos orar. Pai, obrigado por tanta lucidez ao interpretar as Escrituras. Como a tua palavra é bela quando vista no seu contexto apropriado. Como ela faz sentido. Como ela é desafiadora. E eu quero te louvar por isso. O Senhor nos deixou a sua revelação, não nos deixou órfãos, não nos deixou à mercê. Como os adoradores de deuses pagãos dependem da mentira dos seus deuses, nós temos a verdade, que é a tua palavra. Não dependemos de testemunho de demônios, não dependemos, Pai, de nenhuma mentira do diabo. Nós temos a tua palavra, revelação do Senhor, verdade absoluta. Queiramos ou não. Pai, eu quero te agradecer e te pedir que tenha misericórdia de nós, deste país, desta nação, onde tantos, ó Deus, têm sido enganados, iludidos. Alguns sinceramente buscando e vivendo atrás de uma mentira. Tenha misericórdia que o Senhor venha tirar as vendas dos seus olhos. Pai, pedimos pela liderança do Brasil evangélica, que o Senhor traga um quebrantamento, que o Senhor traga convicção de erro. Pai, quero te pedir que homens como o pastor Nicodemos possam ser levantados e sustentados pelo Senhor por este Brasil afora.